Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Minhas garotas em DXD, capítulo 21. Daquele dia em diante, Serfal e Graifia frequentemente vinham ao seu restaurante. No começo eles ficaram surpresos que o restaurante pertencia a ele, mas depois deram de ombros, pois sua comida era boa demais. Eles também conheceram Miyuki, Kurumi e Miyuki durante uma de suas visitas e Miyuki estava muito cautelosa com eles no começo e pensou que eles tinham vindo para tirar Tatsuya deles. Mas depois que Tatsuya explicou a situação, ela começou a relaxar perto deles. Tanto Serfal quanto Miyuki se davam muito bem, pois ambas gostavam de falar sobre garotas mágicas e Serfal a tratava como Sona. Serfal até reclamou seu problema sobre o quão fria sua irmã era com ela e como ela não gostava de garotas mágicas. Ambas tiveram que acalmá-la deixando-a abraçá-las até que ela adormecesse. Em um momento Graifia e Serfal trouxeram Milicas junto com eles. Tatsuya, que o viu, não ficou nem um pouco feliz em conhecê-lo e o tratou como seu irmãozinho. Milicas também se divertiu muito com eles e começou a tratar Tatsuya como seu irmão mais velho. Tatsuya também obteve algumas informações da rainha mais forte. Um dia, Serfal forçou Graifia a beber junto com ela e Graifia, embora relutante, ainda bebeu um pouco de álcool e imediatamente ficou tonta. Ela começou a falar coisas aleatórias e por causa disso, Tatsuya teve que levá-la para o quarto de hóspedes junto com Serfal, que já estava desmaiado. A informação que Tatsuya obteve foi que neste mundo Graifia não era a esposa de Serzeshes e era apenas sua rainha, e que Serzeshes se casou com algum outro membro de seu clã que morreu após dar à luz Milicas. Assim que ambos acordaram, Tatsuya começou a repreendê-los pelas ações que eles causaram em seu restaurante e o quanto isso perturbou os clientes. Durante todo o tempo em que Tatsuya os repreendeu, eles estavam em posição seiza com as cabeças baixas. Serfal também levou um golpe na cabeça quando tentou refutar Tatsuya. Ela até tentou pedir a Miyuki para ficar do lado dela e lutar contra ele, o que Miyuki ignorou facilmente e ficou do lado de Tatsuya. Serfal ficou chocado com a facilidade com que Miyuki a deixou sozinha e saiu correndo da sala enquanto dizia coisas como se ambos estivessem sendo maldosos. Graifia mais uma vez se desculpou pelos problemas que ela causou e foi embora. O resto das coisas estava acontecendo pacificamente. Miyuki estava ficando cada vez mais forte e Tatsuya estava muito satisfeito com seu progresso. O restaurante de Tatsuya também ficou muito famoso e ele estava planejando abrir uma filial em Kyoto com a ajuda de Asaka. Agora mesmo Tatsuya estava indo para casa depois de comprar algumas compras para sua casa e os ingredientes para seu restaurante. Enquanto ele estava cruzando uma ponte, seus olhos se moveram um pouco e ele parou um pouco para assistir ao pôr do sol. Ele se encostou na grade da ponte e assistiu ao pôr do sol. Enquanto ele estava assistindo, ele notou algo pelo canto dos olhos. Ele olhou em direção ao rio e viu algo flutuando no rio. Ele olhou mais de perto e viu um gato branco ferido, inconsciente deitado em uma tábua de madeira. Tatsuya primeiro olhou ao redor para verificar se havia alguém lá ou não. Sentindo que não havia ninguém por perto, Tatsuya pulou no rio, mas em vez de nadar, ele andou sobre a água usando o chakra. Ele foi até o gato e o pegou e assim que ele pegou o gato, ele sentiu uma leve presença de magia no gato. O gato pode ser um familiar de alguém ou um necometa, embora o gato tenha escondido sua presença muito bem, mas para alguém tão forte quanto Tatsuya, poderia facilmente dizer que não era um gato normal. Tatsuya voltou e colocou o gato dentro do moletom e começou a usar pirocinese nele para que o gato não pegasse um resfriado. Depois de chegar em casa, ele foi direto para seu quarto sem perturbar Miyuki e Kurumi, que estavam assistindo TV. Ele foi até um armário, tirou uma caixa de primeiros socorros e começou a tratar a gata. Embora ele ainda tenha usado um pouco de magia para curá-la e melhorar sua recuperação, ele não usou muito, pois isso faria com que a gata desconfiasse dele. Após completar o tratamento, ele a colocou em uma almofada e a cobriu com um pequeno cobertor e começou a acariciar suas orelhas. Após tocar suas orelhas, Tatsuya não conseguiu se conter e assim como fez em Kyoto, ele cedeu ao seu prazer e começou a acariciar suas orelhas. Embora não muito ferozmente, pois poderia assustar o gato. Depois de algum tempo, enquanto ele brincava com ela, o gato acordou e deu um bocejo. Ao ver que ela tinha acordado, Tatsuya quis se conter, mas não conseguiu. O gato se sentiu confortado e começou a ronronar, mas logo percebeu que estava em um local desconhecido e imediatamente pulou para trás. Assim que ela pousou no chão, uma pontada de dor surgiu em seu corpo e deu um doloroso miau. Ao vê-la pular para trás, Tatsuya quis pará-la, mas era tarde demais e quando ouviu seu doloroso miau, Tatsuya suspirou. Ele pegou a gata e começou a acariciá-la gentilmente enquanto infundia um pouco de magia para aliviar sua dor. Depois de um tempo ele disse, você deve tomar cuidado, suas feridas ainda não cicatrizaram. Eu não vou machucá-la, então você não deve ter medo de mim. O gato ainda estava cauteloso com o humano, mas não fez nada, pois suas carícias estavam fazendo-a se sentir melhor. Uma vez que Tatsuya pensou que ela estava bem, ele a trouxe para perto do seu rosto. Ambos se olharam por um tempo. Tatsuya notou que o gato tinha olhos rosa brilhantes. Ele olhou fixamente por um tempo e então começou a esfregar suas bochechas com as dela e estava aproveitando a maciez feliz de seu pelo. O gato ficou estupefato com Tatsuya. Para ela, ele parecia inexpressivo e frio, mas aqui estava ele esfregando carinhosamente seu rosto no dela. Embora o gato estivesse incomodado com isso, ela deixou para lá, pois foi ele quem a salvou. Tatsuya parou de fazer isso e olhou novamente para ela e perguntou, você quer comer alguma coisa? Ouvindo sua pergunta, a gata assentiu com a cabeça inconscientemente, mas então ela de repente percebeu o que tinha feito e começou a miar. Tatsuya, que a viu assentir com a cabeça, pensou, embora ela esteja tentando se esconder, ela não sabe como agir como uma gata muito bem e assentiu com a cabeça. O que não é como um gato. Ela é definitivamente uma yokai.
Tatsuya não disse nada, colocou-a de volta em seu moletom de modo que sua cabeça estava saindo e então foi para a cozinha e começou a fazer comida. Uma vez que a comida foi preparada, o aroma que saiu dela fez a boca do gato inundar com saliva. Tatsuya riu ao ver isso e serviu a comida em 2 pratos e foi comer junto com ela. Capítulo 22 e 23. Uma semana se passou desde que Tatsuya trouxe a Nekometa. Seus ferimentos estavam curados no 3º dia, mas ela ainda vivia com ele e os outros. Miyuki e Kurumi também a conheceram, mas não conseguiram dizer que ela era uma yokai, pois ela havia escondido sua energia muito bem. A gata gostava de viver lá, pois a comida era muito boa e ela era tratada como uma família. Embora ela lutasse um pouco quando Tatsuya secretamente acariciava todo o seu corpo e passava as bochechas nela. Ela sentiu que seu corpo estava sendo devastado por ele, mas o perdoou, pois ela gostava disso também e também a comida que ele fazia era muito boa. Tatsuya também notou que a gata saía sozinha todas as noites depois de verificar se todos estavam dormindo. Para manter um registro dela, Tatsuya a marcou com sua magia para que ele pudesse dizer onde ela estava e também o informasse se ela estava em perigo. Por meio dessa magia, Tatsuya sabia que ela se afastaria deles para que estivessem seguros. Tatsuya notou que durante a noite, sempre que Tatsuya sentia a presença de alguns demônios, ela saía e os demônios eram encontrados mortos lá. Era como se os demônios a estivessem seguindo. Tatsuya queria saber a razão pela qual os demônios a estavam seguindo, mas ele permaneceu em silêncio e pensou que ela lhe contaria quando chegasse a hora. Ele não pensou que ela fosse má, porque se ela fosse má, Kurumi teria sentido suas emoções negativas. Tatsuya também levava a gata com ela sempre que saía dentro do moletom com a cabeça dela aparecendo. A gata no começo ficou confusa com tudo isso, mas começou a gostar desse tipo de passeio e também começou a pular no moletom com a cabeça dela sozinha. Neste momento, Tatsuya está deitado na cama tentando dormir, mas de repente a magia que ele colocou no gato começou a dar um sinal de SOS. Tatsuya imediatamente verificou sua localização e a encontrou cercada por muitos demônios. Tatsuya imediatamente trocou para seu equipamento de combate com sua magia e se teletransportou para a localização dela. Assim que ele se teletransportou para lá, ele se tornou invisível e escondeu sua presença. Ele então olhou na direção dos demônios e viu muitos deles. Havia 3 demônios de classe baixa, 3 de classe média, 2 de classe alta e até um demônio de classe máxima. Lá ele também viu uma garota vestindo um kimono azul marinho e lutando contra os demônios com uma katana. Todos os demônios, exceto os de classe alta e máxima, estavam lutando contra ela enquanto os outros estavam parados atrás deles e observando seus subordinados lutarem. A garota foi capaz de lidar facilmente com os demônios e também foi capaz de infligir danos a eles. Ela cortou sua espada para frente com a intenção de matar, mas foi repentinamente atingida por uma bola de fogo. Desista já e isso será menos problemático para nós dois. Você não pode derrotar todos nós de qualquer maneira, disse um dos demônios de alta classe. Sim, por que você está lutando tanto? Você nunca foi desejado por ninguém, então quando algumas pessoas estão mostrando interesse em você, por que você está resistindo? Você pode pelo menos fazer algo de bom para nós, seu lixo indesejado. A garota se levantou com a ajuda de sua katana e então começou a irradiar sua aura e 2 orelhas de gato brancas e uma cauda saíram. Ela apontou sua katana para aquele que disparou a magia contra ela e desapareceu de seu lugar. De repente, um som de clang foi ouvido. A katana da garota estava agora coberta de sangue e a cabeça do diabo caiu. Os demônios de classe baixa e média ficaram aterrorizados e não conseguiam se mover. Vendo isso, a garota desapareceu novamente de seu lugar. No momento seguinte, todas as cabeças dos demônios, exceto as de classe alta e classe final restantes, caíram. O demônio de classe alta franziu a testa e começou a disparar sua magia aleatoriamente em sua direção. A garota estava se esquivando ou cortando a magia, mas de repente sentiu algo vindo em sua direção do lado e então foi repentinamente jogada em direção à parede. Quando a fumaça se dissipou, o demônio da classe suprema apareceu. O demônio olhou para a garota e disse, se você não vier de bom grado, podemos levá-la conosco depois de matá-la e transformá-la em um demônio. É para o seu próprio bem que você siga nossas ordens. A garota, embora estivesse com dor, levantou-se e disse com a voz fraca, eu não irei com você. Ambos os demônios bufaram e o demônio de alta classe levantou a voz em frustração e disse, quem você pensa que é sua vadia, só porque estamos lhe dando pouca prioridade? Você acha que pode fazer qualquer coisa. Chefe, eu digo que devemos matá-la e então levá-la de volta como um demônio. A garota que ouviu isso começou a liberar uma aura escura e ameaçadora e seu cabelo preto começou a ficar branco. Vendo seu poder aumentando, até mesmo o demônio da classe Ultimate entrou em pânico um pouco. A garota cujo cabelo tinha ficado totalmente branco olhou para os demônios com um olhar e disse, eu não posso morrer e não irei com vocês finalmente. Depois de todo esse tempo, recebi algum carinho e cuidado e vocês querem que eu jogue tudo fora. Ela disse isso e se lançou em direção aos demônios. Ela começou a cortar sua katana em ambos, infligindo alguns ferimentos profundos a eles. O demônio da classe Ultimate foi capaz de se segurar, mas era outra questão para o demônio de alta classe. Ele nem conseguia ver o movimento dela, muito menos desviar dos ataques dela. Ele cerrou os dentes e novamente começou a disparar sua magia em direções aleatórias. Assim que ele deu um suspiro de alívio e pensou que a tinha pego, ele ouviu, atrás de você, e então seu peito foi perfurado pela garota. Ela tirou sua katana do corpo dele e então olhou para o demônio da classe suprema, mas não foi capaz de vê-lo. Pensando que ele poderia ter fugido, ela começou a rosnar de raiva, mas de repente ela foi atingida no estômago por algo e voou para trás. O demônio apareceu no lugar em que ela estava parada diante dela e então começou a rir loucamente. A garota, quando recuperou o equilíbrio, olhou para ele, mas o demônio desapareceu mais uma vez, mas desta vez ela estava vigilante.
Ela começou a olhar ao redor, mas de repente sentiu algo mirando em sua têmpora e imediatamente se abaixou para desviar. O demônio apareceu na frente dela e ela cortou sua katana em sua direção. O demônio pulou para trás e desapareceu novamente. A garota estava começando a ficar irritada e começou a xingá-lo. O demônio aproveitou seu estado de raiva e começou a atacá-la. A garota, incapaz de parar o ataque, estava sendo atingida por ele repetidamente. O demônio a chutou no estômago e ela caiu de volta na parede. A garota estava prestes a pegar sua katana, mas então o demônio apareceu na frente dela e quebrou sua katana com os pés. A garota estava prestes a atacá-lo com suas garras, mas ela caiu de joelhos e tossiu sangue. Vendo sua condição, o diabo disse: "Parece que esse aumento de poder está causando um grande dano em seu corpo. Bem, isso não é problema meu agora. Eu vou te matar e te levar comigo." O diabo lançou uma explosão mágica e estava prestes a atirar nela, mas de repente ambos ouviram uma voz: "Ei, pare! Você vai?" Tanto a garota quanto o diabo ficaram chocados ao ver a fonte da voz. A garota ficou mais chocada ainda ao reconhecê-lo. O demônio começou a liberar sua aura e perguntou em um tom frio: "Quem é você, humano, e o que está fazendo aqui?" Tatsuya, que não foi afetado por sua aura, disse com sua voz habitual e sem emoção: "Minha identidade não é da sua conta e estou aqui para pegar a gata, pois ela me pertence." O diabo ficou mais agitado e disse: "Como ousa falar assim comigo, seu humano inútil? Pegue isso." Ele disparou a esfera mágica em Tatsuya. Ao ver a esfera se movendo em direção a Tatsuya, a garota quis salvá-lo ou avisá-lo, mas não conseguiu e estava chorando. A bola atingiu Tatsuya e causou uma explosão, e o demônio começou a rir. Mas então uma carranca apareceu em seu rosto quando ele percebeu que a explosão começou a ficar cada vez menor. E então ele percebeu que Tatsuya estava sugando o ataque como um aspirador de pó com sua magia devoradora. Tatsuya terminou de devorar sua magia e disse: "É só isso ou você tem mais alguma coisa reservada para mim?" O demônio tinha um olhar irritado no rosto e avançou em direção a Tatsuya. Tatsuya, sendo Tatsuya, não deu a mínima para ele, pegou Murazami, katana de Akame, e cortou seu pescoço. O demônio caiu para trás, agarrou seu pescoço e olhou para Tatsuya com medo e perguntou: "O que você fez comigo?" Tatsuya permaneceu inexpressivo e disse: "Nada, apenas lhe deu uma maldição." E então sorriu para ele. O homem proferiu um último bastardo e então caiu morto. Capítulo 24. Depois que o demônio morreu, Tatsuya limpou a área com sua magia e então andou em direção ao gato. Ele se abaixou até o nível dela e perguntou: "Você está bem?" E então começou a usar seu feitiço de cura. Depois que seus ferimentos foram curados, Tatsuya olhou para ela e disse: "Agora vamos começar do começo. Meu nome é Tatsuya Shiba, prazer em conhecê-la." Tatsuya disse com um pequeno sorriso. A garota, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, corou um pouco, mas ainda se apresentou: "Prazer em conhecê-la também, eu sou Imari Noihara." Depois de se apresentar, Imari pensou por um tempo, estalou e então disse: "Espere um minuto, não é hora para apresentações. Diga-me quem não, o que é você? E como você sabia que eu era o gato?" Tatsuya a ouviu, mas não se importou com o fato de que ele estava atualmente se concentrando em suas orelhas. Tatsuya recuperou a concentração e disse: "Bem, eu sou humano, embora eu possa usar magia, como você viu, e eu sabia que você era o gato, pois eu havia infundido um pouco da minha magia em você enquanto eu estava te curando, para que eu pudesse rastreá-lo ou saber se você estava em perigo, porque toda noite você saía depois de pensar que todo mundo estava dormindo." Imari não disse nada enquanto digeria a informação que acabará de receber. Depois de um tempo, ela olhou para ele e perguntou: "Você sabia que eu era um yokai quando me salvou?" Tatsuya apenas assentiu com a cabeça em resposta. Imari apenas franziu o senho e perguntou: "Então por que você me salvou? Você me quer pelo meu poder também?" Tatsuya, ainda em seu modo inexpressivo, disse: "Bem, eu não sabia que você era um yokai até que eu te peguei do rio e porque eu te salvei porque você estava gravemente ferido e também você era fofo e seu pelo era muito macio. Oh, foi tão bom. E antes que você pergunte por que eu deixei você ficar mesmo depois que você foi curado. A resposta para essa pergunta é simples: eu não senti nenhuma má intenção sua em relação a mim ou minha família e também foi divertido estar com você. Você deveria ver sua cara que você faz enquanto come." Imari, que ouviu seu raciocínio, não sabia o que pensar sobre ele. Ela estava confusa se Tatsuya era tolo ou gentil, mas deu de ombros. Ela se levantou do lugar dele e disse: "Obrigada por cuidar de mim durante a semana inteira. Agora eu vou." Antes que ela estivesse prestes a se mover, Tatsuya agarrou sua mão e perguntou: "Você tem algum lugar para ir?" Não ouvindo nenhuma resposta dela, Tatsuya apenas suspirou e disse: "Por que não morar conosco? Se juntar à nossa família, será muito divertido." Quando ela ouviu a pergunta de Tatsuya, ela ficou feliz e estava prestes a aceitar, mas balançou a cabeça em negação. Tatsuya não reagiu e perguntou: "Posso saber o porquê?" Imari estava um pouco relutante em contar a ele, mas decidiu que tudo ficaria bem, pois ele estava tentando ajudá-la. Ela respirou fundo e disse: "Não quero causar problemas a você e não quero que seus entes queridos morram por causa da minha maldição." Ao ouvir a palavra maldição, Tatsuya ficou curioso e perguntou: "Que maldição?" Imari então começou a contar a ele sobre sua maldição. Na tribo Nekometa havia principalmente mulheres, e portanto, eles precisavam encontrar um homem de outras espécies para dar à luz. Imari era uma Nekoshou, sendo ela metade Nekometa e metade humana, mas ela foi declarada uma criança amaldiçoada, pois suas orelhas eram de uma cor diferente de seu cabelo e era evidente que ela era amaldiçoada, pois tinha o poder das trevas que a fazia perder o controle e até atacar os aliados. Ela e sua mãe foram abandonadas pela tribo em uma idade muito jovem.
Desde então, ninguém se importou com ela e alguns anos depois, sua mãe também morreu. Embora parecesse que alguns demônios ouviram sobre seu poder amaldiçoado, queriam tê-lo para si e começaram a atacá-la por causa disso. Ela poderia facilmente passar por eles. Mas um demônio plantou um rastreador dentro de seu corpo e ela não conseguiu removê-lo, e desde então ela estava fugindo desses demônios até conhecer Tatsuya. Tatsuya, que a ouviu, deu-lhe um leve golpe na cabeça e disse: "Não há como você ser amaldiçoada, suas orelhas parecem lindas para mim." Quando ele disse isso, Imari corou um pouco. Tatsuya então deu-lhe outro golpe na cabeça, mas desta vez ele aplicou um pouco de força. Imari agarrou sua cabeça e disse: "Por que diabos você está me batendo?" Tatsuya não respondeu e disse: "E não existe tal coisa como poder amaldiçoado neste mundo. Existem apenas poderes que podem ser controlados ou poderes que não podem ser controlados. E o seu é o segundo tipo. Você só precisa trabalhar duro e certificar-se de dominar esse seu poder. Eu vou te ajudar, então o que você diz?" Imari olhou para ele por um tempo e disse: "Eu não posso, não quero que vocês fiquem incomodados por minha causa. Lembrem-se de que esses demônios ainda podem me rastrear. O que vocês farão se eles machucarem os outros queridos para vocês?" Tatsuya, que a ouviu, disse: "Eles são mais do que suficientes para cuidar de si mesmos e se você ainda não se sentir satisfeito, então aqui pegue." Tatsuya então deu algo a Imari. Imari pegou a coisa em sua mão. Era uma pequena esfera como algo. Imari ficou confusa e olhou para Tatsuya em busca de explicação. Tatsuya olhou para sua expressão confusa e disse: "É o rastreador que eles plantaram em você. Eu o tirei do seu corpo com magia." Imari ficou chocada ao ouvi-lo. Tatsuya se levantou e moveu sua mão em direção a Imari e perguntou: "Eu vou perguntar novamente se você está disposta a se juntar a nós em nossa família Imari Noihara." Imari pegou sua mão e disse: "Eu estou. Eu quero viver com você." Imari então começou a chorar porque ela estava se sentindo feliz por ter uma família agora. Tatsuya olhou para ela chorando e deu um suspiro cansado. Ele foi até ela e a abraçou e começou a dar tapinhas em suas costas lentamente. Imari empurrou sua cabeça em seu peito para esconder seu rosto chorando e corado dele. Assim que ela parou de chorar, ela olhou para Tatsuya e perguntou: "Então você sabia sobre eu ser uma Nekometa todo esse tempo, certo?" Tatsuya assentiu. Imari, que o viu acenar com a cabeça, disse: "E então você devastou meu corpo diariamente? Você não tem vergonha? Como você vai me fazer sentir que eu não fui devastada? Me diga." Tatsuya, que a ouviu, suspirou e perguntou: "Ok, eu farei qualquer coisa que você queira pedir perdão, está tudo bem?" Ao ouvir suas palavras, Imari sorriu maliciosamente e disse: "Simples, você tem que assumir a responsabilidade por isso." Tatsuya estava prestes a retrucar, mas de repente Imari chegou perto do seu rosto e lambeu sua bochecha e mordiscou sua orelha. Vendo que não havia como escapar, Tatsuya suspirou e parou de pensar sobre isso e começou a pensar em como fazer os outros aceitarem Imari. Ele sabia que ouviria uma bronca de Miyuki sobre todo esse assunto. Capítulo 25. Depois que Tatsuya terminou de limpar a cena, ele e Imari voltaram para sua casa. Depois de entrar, eles notaram que Miyuki e Kurumi estavam na sala de estar. Ambos se viraram e encontraram Tatsuya junto com uma garota. Ambos estreitaram os olhos e olharam para Tatsuya e Imari. Embora eles não estivessem dizendo nada, o jeito que eles estavam olhando parecia que estavam dizendo: "Conte-nos o que aconteceu agora." Tatsuya suspirou e disse: "Calma, eu vou explicar." Tatsuya foi para a sala de estar e Imari seguiu atrás dele. Tatsuya sentou no sofá e Miyuki e Kurumi sentaram ao lado dele. Vendo os dois mostrando seu relacionamento com Tatsuya, a testa de Imari estava se contraindo e decidiu retribuir mais tarde. Tatsuya, que ouviu os pensamentos dela por telepatia, teve uma gota de suor. Ele olhou para o seu lado e viu Miyuki e Kurumi olhando intensamente para Imari. Imari não vacilou diante do olhar deles e olhou de volta para eles. Tatsuya, que começou a ficar nervoso com a atmosfera ao redor dele, disse: "Ok, vocês dois parem com isso. Imari conhece, elas são Miyuki e Kurumi, elas são minhas." Ele olhou para elas e disse: "Minhas amantes." Ambas assentiram e sorriram com sua resposta. Tatsuya deu um suspiro de alívio ao pensar que ele tinha acabado de desviar de uma bala, mas de repente ele sentiu uma intenção assassina mirada nele. Ele olhou nervosamente para cima e viu Imari sorrindo para ele, mas para Tatsuya o sorriso não era nada doce, era o sorriso de um demônio. Tatsuya tossiu e disse: "E vocês dois conhecem Imari? Ela é a gata que viveu conosco por alguns dias." Ambos piscaram os olhos e disseram: "O que juntos?" Tatsuya estava prestes a responder, mas Imari o interrompeu e disse: "Sim, ele está dizendo a verdade." E se transformou em um gato e então voltou. Ambas as garotas ficaram surpresas, mas não chocadas, pois já tinham visto muitas coisas assim. Miyuki então olhou para Tatsuya e perguntou: "Ok, o que ela está fazendo aqui?" Desta vez também Imari respondeu a elas e disse: "Eu estarei morando com todos vocês a partir de agora, por favor, cuidem de mim no futuro." Miyuki olhou para ela com os olhos semicerrados e disse: "E por que você estaria morando conosco?" Ao ouvir sua pergunta, Imari sorriu maliciosamente e disse: "Já que Tatsuya devastou meu corpo, então ele assumirá a responsabilidade por isso e eu serei sua companheira também." Ela disse, se concentrando na parte da companheira. Depois que Imari terminou de dizer, a sala começou a ficar mais fria. Gelo começou a se formar ao redor de Miyuki. Miyuki se virou e olhou para Tatsuya e perguntou com uma voz fria: "Onisama, do que ela está falando? Ela está dizendo algo sobre devastar seu corpo ou algo assim? E qual é o negócio de companheiro aqui?" Tatsuya olhou para ela com um rosto inexpressivo e disse: "Você realmente acredita que eu faria algo assim, Miyuki? Eu sou tão baixo na sua opinião?" Miyuki, que o ouviu, parou de encará-lo e o gelo começou a derreter. Miyuki começou a se sentir preocupada e disse: Não é assim. Eu sei que Onisama não é assim. Me desculpe por duvidar de você." Depois que ela disse isso, ela olhou para baixo se sentindo envergonhada. Tatsuya, que viu isso, a envolveu em um abraço. Depois de um tempo, Kurumi olhou para Tatsuya e perguntou: "Então por que ela está realmente aqui?"
Ao ouvir sua pergunta, Miyuki também olhou para Tatsuya esperando uma resposta. Tatsuya e Imari então começaram a explicar a situação para ambos e depois que a explicação terminou, Miyuki e Kurumi olharam para Imari e disseram, bem, eu simpatizo com sua situação e não tenho problemas com você morando conosco. Imari sorriu suavemente para eles ao ouvir que eles não tinham problemas com ela morando lá. Mas há uma pergunta que você ainda não respondeu. Por que você disse que era a companheira de Onin-sama? Imari estava prestes a responder, mas foi interrompida por Kurumi que disse, pare, Tatsuya, diga-nos. Tatsuya assentiu e explicou a eles o motivo. Depois de ouvir o motivo, Miyuki olhou para Imari e disse, você se tornou a companheira dela porque ele brincou com você em sua forma de gato. Imari assentiu com a cabeça em resposta. Eles então se viraram para Tatsuya e perguntaram, e você aceitou? Ao que Tatsuya disse não. Ao ouvi-lo, todos os três ficaram em choque. Depois de algum tempo, Imari saiu do choque e pulou sobre ele, agarrou sua coleira e começou a sacudi-lo e disse, ei, você não disse que assumiria a responsabilidade. Então o que está fazendo negando que eu seja sua companheira? Ela continuou a sacudi-lo depois de dizer isso. Tatsuya olhou para ela com um rosto inexpressivo e disse, sim, eu disse que assumiria a responsabilidade pelo que fiz. E a cumprirei cuidando de você como um bom gato com quem brinquei muito. Tatsuya deu a ela um sorriso doce. Tatsuya ficou muito feliz em se vingar dela porque estava falando bobagem sobre seu corpo sendo devastado por ele e ficou irritado com isso, então decidiu se vingar. Depois de ouvir sua resposta, Miyuki e Kurumi estavam deitadas no chão e estavam se lançando muito alto. Ao vê-las rir, Imari começou a cerrar os dentes. Ela estava pensando nela como uma idiota que foi enganada pelos truques de Tatsuya e queria atacá-lo, mas de repente sentiu algo em sua cabeça. Ela olhou para cima e viu Tatsuya dando tapinhas em sua cabeça com um sorriso no rosto. Tatsuya olhou para Imari e disse, embora seja um pouco tarde, agora eu oficialmente convido você para a nossa família. As outras garotas também pararam de rir e se levantaram. Elas colocaram as mãos nos ombros de Imari e disseram, bem-vindas à família. Ela olhou para as duas e então sorriu e disse, obrigada a todas vocês e cuidem de mim de agora em diante. As outras sorriram para ela e assentiram. Imari então olhou para Miyuki e Kurumi e disse, embora eu ainda não seja sua companheira, tenham em mente que não demorará muito para que ele se apaixone por mim. Então boa sorte. Ela então olhou para elas com um olhar competitivo. Miyuki e Kurumi também retribuíram o olhar e disseram, vamos ver sobre isso Neko-san. Elas continuaram se encarando até receberem um golpe na cabeça de Tatsuya, que olhou para elas com um rosto inexpressivo, mas elas perceberam que ele estava irritado. Ele olhou para elas e disse com uma voz fria, está ficando tarde, então volte para a cama agora. E Imari, você dormiria com elas, entendido? Imari estava prestes a choramingar, mas quando ouviu seu tom frio, ela se endireitou e acenou com a cabeça furiosamente como a outra também. Tatsuya olhou para eles mais uma vez e assentiu antes de voltar para seu quarto. Capítulo 26. Na manhã seguinte, Tatsuya acordou cedo como de costume e foi para seu treino matinal, mas, surpreendentemente para ele, Miyuki não estava acompanhando. Tatsuya pensou por um tempo se algo estava errado e usou sua magia para descobrir onde ela estava. Obtendo a presença dela em seu quarto, ele pensou, eles devem estar conversando até tarde da noite. Ele deu de ombros e saiu. Após terminar seu treino, ele voltou completamente encharcado de suor. Ele abriu a porta e entrou. Enquanto caminhava em direção à cozinha, ele sentiu um cheiro bom. Quando ele entrou na cozinha, ele encontrou Imari cozinhando algo para o café da manhã. Quando Imari notou alguém entrando na cozinha, ela se virou para olhar quem estava lá. Quando ela viu que Tatsuya chegou, ela lhe deu um sorriso e disse, o café da manhã vai ficar pronto em um momento. Você deveria ir tomar um banho e se refrescar. Tatsuya também sorriu de volta para ela e assentiu antes de ir ao banheiro. Depois de tomar um banho, Tatsuya saiu e viu que Imari estava arrumando a mesa. Ele então foi até ela e decidiu ajudá-la e disse que ela deveria ir acordar os outros. Atendendo ao seu pedido, Imari foi acordar os outros e Tatsuya arrumou a mesa. Todos eles se sentaram ao redor da mesa e começaram a comer sua comida. Tatsuya deu uma mordida em sua comida e então olhou para Imari e disse, está delicioso Imari, faz muito tempo que alguém fez algo para mim então eu realmente aprecio. Ele deu um pequeno e gentil sorriso que fez Imari corar. Olhando para os dois Miyuki e Kurumi deram um olhar de ciúmes para Imari. Imari olhou para eles por um tempo e então sorriu. Vendo seu sorriso, ambos ficaram nervosos em suas testas. Tatsuya ignorou os três e continuou comendo seu café da manhã. Após terminar a refeição, Tatsuya deu algum dinheiro para as meninas e pediu que elas acompanhassem Imari na compra de algumas roupas e necessidades que ela pudesse precisar. Ele não pôde acompanhá-las, pois tinha um trabalho em seu restaurante. Depois de trabalhar um pouco na cozinha, Tatsuya saiu para fazer uma pausa e assim que saiu do portão, esbarrou em alguém e caiu para trás. Ele imediatamente se levantou e disse, sinto muito por esbarrar em você, não foi intencional. Ele moveu a mão para a pessoa se levantar. A pessoa em quem ele esbarrou era uma garota de cabelo preto curto. A garota pegou a mão dele e disse, não é sua culpa. Eu não estava olhando para frente enquanto corria. Espero que você possa me perdoar. Ela curvou a cabeça em direção a Tatsuya. Vendo suas ações, Tatsuya riu levemente e disse, você não precisa se desculpar, estou bem. A propósito, sou Tatsuya Shiba. Prazer em conhecê-la. A garota sentiu e disse, prazer em conhecê-la também, sou Sona Citri e peço desculpas novamente por esbarrar em você. Assim que Tatsuya estava prestes a falar, um borrão rosa apareceu na frente dele e Sona desapareceu de seu lugar. Sultan encontrou você, disse uma voz. Onei-sama, controle-se, disse outra voz.
Tatsuya olhou para a fonte da voz e viu Serfal abraçando Sona com força. Serfal continuou abraçando Sona com força, mas viu Tatsuya parado perto deles e ficou animado e o envolveu em um abraço também e disse, Tatsuya-chan, o que você está fazendo aqui? Sentiu minha falta? Tatsuya, que ainda estava em seu abraço, disse, estou aqui porque você está literalmente parada na frente do meu restaurante e senti sua falta, será? Serfal, que o ouviu, ficou envergonhado e então sorriu ao ouvir que sentia falta dela. Senti sua falta também, e dessa vez trouxe minha irmã também, disse Serfal animadamente. Estou feliz em conhecê-lo e tudo, mas, disse Tatsuya com uma cara feliz, mas logo ficou neutra e ele e Sona disseram ao mesmo tempo, você pode nos colocar no chão. Por favor, ao ouvi-los, Serfal ficou um pouco desapontado, mas ainda colocou os dois no chão. Quando eles saíram do abraço dela, Sona se curvou para Tatsuya e disse, sinto muito pelas ações da minha irmã, ela é um pouco infantil. Tatsuya acenou com as mãos e disse, não precisa, eu sei o quão animada ela pode estar. Sona olhou para cima e então olhou para ele e perguntou, como você conhece Onei-sama? Oh, ela é apenas uma cliente regular e somos bons amigos, só isso. Tatsuya então olhou para ela atentamente e disse, então você é a infame Sultan que não gosta de garotas mágicas e é fria com Será, hein? Ao ouvir Tatsuya falando sobre ela, Sona ficou envergonhada e olhou para Serfal com ódio. Quando Serfal notou seu olhar, ela desviou o olhar e perguntou a Tatsuya, então, o que você está fazendo, Tatsuya-chan? Tatsuya olhou para ela com um rosto inexpressivo e disse, não tente mudar de assunto de qualquer forma, estou apenas dando uma pausa no meu trabalho na cozinha, e você? Serfal fez beicinho fofo e então sorriu e disse, eu só vim para tratar do almoço de Sultan e para conhecer. Tatsuya assentiu e disse, então siga-me, o restaurante já está cheio, você não seria capaz de comer lá. Tatsuya se virou e começou a andar. Serfal não pensou em nada e seguiu Tatsuya alegremente. Vendo a atitude despreocupada de sua irmã, Sona suspirou por seu descuido, mas ainda assim a seguiu. Tatsuya foi até sua casa, abriu a porta e entrou. Ele não viu ninguém lá e pensou que os outros ainda estavam fazendo compras. Tatsuya enviou uma mensagem telepática para ele sobre a situação atual. Ele convidou as irmãs para sua casa e as fez sentar na sala de estar. Ele lhes deu uma xícara de chá e alguns refrescos e foi para a cozinha para cozinhar. Enquanto ele cozinhava, Sona e Serfal estavam sentados na sala de estar. Sona se virou para Serfal e perguntou por que estamos aqui, Onei-sama. Serfal sorriu e disse, como eu disse, quero lhe oferecer um excelente almoço. Sona olhou para Serfal atentamente e disse, qual é o verdadeiro motivo? Serfal sorriu e disse, tão afiado como sempre, hein? Eu só queria que você tivesse mais amigos e quem sabe se você o achou interessante. Pode convidá-lo para se juntar à sua nobreza. Sona suspirou e disse, ele é apenas um humano normal e por que você quer que eu tenha mais amigos? Serfal parou de sorrir e se virou para sua Onei-san, brava e perguntou, quantos amigos você tem? Ao ouvir sua pergunta, Sona desviou o olhar e disse, o que você está dizendo? Eu não posso te ouvir? Ao ouvir sua irmã, Sona ficou agitada e disse, eu disse que tenho 2 amigos. Percebendo o que tinha acabado de fazer, Sona ficou vermelha de vergonha e desviou o olhar. Ao vê-la envergonhada, Serfal a abraçou e começou a rir. Tatsuya, que os ouviu da cozinha, não pôde deixar de suspirar. Depois de alguns momentos, ele voltou para a sala de estar e disse, o almoço está pronto, vamos comer antes que esfrie. Serfal assentiu e pulou do sofá com Sona em seu abraço. Tatsuya olhou para Sona e disse em um tom de zombaria, você realmente ama sua irmã. Sona, que o ouviu, ficou vermelha e desviou o olhar enquanto dizia, calha a boca. Tatsuya apenas riu e os levou para a sala de jantar. Na sala de jantar havia 6 pratos na mesa. Vendo 6 pratos, Sona e Serfal ficaram confusos e perguntaram, tem alguém se juntando a nós? Tatsuya olhou para eles e disse, sim, meus colegas de casa vão se juntar, espero que vocês não se importem. Ouvindo, Serfal sorriu e disse, está tudo bem, não nos importamos onde eles estão. Justo quando Serfal perguntou a ele, a campainha tocou. Tatsuya sorriu e disse, lá ouvindo sua resposta todos riram e Tatsuya foi abrir a porta. Tatsuya voltou com os outros e os apresentou um ao outro. Enquanto comiam, eles conversaram muito e Miyuki se deu bem com Serfal porque ambos gostam de garotas mágicas. Ao ver Miyuki se dando bem com Serfal, Sona se sentiu um pouco amarga, pois ela também queria ser franca com sua irmã, mas não conseguiu. Ao vê-la daquele jeito, Tatsuya chegou perto dela e disse em voz baixa, está com ciúmes, hein? Ao ouvir sua voz, Sona se assustou e olhou para ele com um rubor e disse, não. Tatsuya tinha um sorriso travesso no rosto e disse, lixe, e começou a rir. Ao vê-lo rir, Sona cerrou os dentes e gritou, não, não estou. Os dois continuaram a discutir por um tempo e os outros os deixaram sozinhos e foram assistir a um filme. Ambos estavam respirando pesadamente por causa de toda a discussão que tiveram. Tatsuya olhou para ela e disse, vamos deixar assim por enquanto, continuaremos depois, estou cansado disso. Sona não disse nada e apenas assentiu. Ambos foram para a sala de estar e viram os outros assistindo a um filme. Ambos se sentaram e assistiram ao filme por um tempo, mas não os interessou. Tatsuya olhou para ela e perguntou, quer fazer outra coisa? Sona olhou para ele e disse, claro, você tem algo em mente? Tatsuya balançou a cabeça em negação. Sona pensou por um tempo e disse com um sorriso, vamos jogar xadrez, então quero ver você perder. Tatsuya olhou para ela e disse com um pequeno sorriso, veremos quem vai perder. Tatsuya trouxe um jogo de xadrez e ambos começaram a jogar. No começo a partida parecia a favor de Sona, mas Tatsuya virou o jogo na parte final da partida. Ambos estavam muito animados jogando a partida e ignoraram os outros que os observavam atentamente.
Depois de um tempo, Tatsuya e Sona suspiraram decepcionados quando a partida terminou empatada, mas eles estavam felizes porque aproveitaram a partida. Depois que a partida acabou, Serfal veio até eles e disse: "Vamos voltar, Sona, está muito tarde." Ao ouvir que eles estavam voltando, Miyuki ficou triste. Sona também ficou triste, mas não demonstrou isso em seu rosto. Tatsuya, vendo tudo isso, se virou para Serfal e disse: "Será porque você não fica aqui esta noite? Já que já é muito tarde, Miyuki ficaria feliz também." Serfal olhou para Miyuki, que estava olhando para ela com olhos de cachorrinho. Serfal tentou resistir, mas finalmente foi derrotado e disse: tudo bem, ficaremos aqui, felizes agora." Miyuki sorriu e assentiu. Tatsuya então fez uma cara travessa e disse: "Você não ficará desapontado, pois preparei algo que você vai gostar muito." Serfal sorriu para ele, mas não esperava muito de Tatsuya. Tatsuya então preparou o jantar para todos e depois do jantar deu a eles alguns pijamas que pertenciam a Miyuki e Kurumi e disse: vou mostrar o quarto de hóspedes." Eles assentiram e o seguiram. Tatsuya abriu a porta e acendeu as luzes. Ele se virou para eles e disse: "Só há uma cama, então vocês precisam dormir juntos." Ao ouvi-lo, o rosto de Serfal se iluminou e ela abraçou Tatsuya com muita força. Ela o deixou e agarrou Sona, que estava tentando sair do quarto silenciosamente. Tatsuya olhou para ela e deu um sorriso zombeteiro e disse: "Espero que tenha gostado da minha hospitalidade, será?" Serfal assentiu vigorosamente, mas Sona lançou um olhar mortal para Tatsuya. Tatsuya se virou e antes de fechar a porta disse: "Aproveite." Sona, que o viu armar para ela e depois sair, ficou furiosa e gritou: "Eu te odeio, Tatsuya." Capítulo 27. No dia seguinte, quando Sona acordou e viu Tatsuya, ela lhe lançou um olhar mortal. Tatsuya, que viu isso, sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar e disse: "Parece que você gostou muito." Ao ouvir isso, Sona agarrou seu colarinho e começou a sacudi-lo e disse: "Como diabos eu gostei, seu idiota." Serfal, que olhou para ele, sorriu e disse: "Parece que vocês dois estão se dando bem." Ouvindo isso, Sona olhou para Serfal e gritou: Não estamos." Tatsuya então a abraçou pelas costas e colocou a cabeça em seu ombro e disse: "Não seja assim, podemos jogar xadrez ontem, você não se divertiu?" Sona, que ouviu isso, virou a cabeça e olhou para ele, que estava descansando a cabeça em seu ombro. Sona suspirou e disse: "Sim, eu gostei disso e sinto muito por gritar com você. Agora tire sua cabeça do meu ombro e fique longe." Ouvindo isso, Tatsuya sorriu de volta e disse: "Estou feliz em saber que você gostou. Da próxima vez que você vier aqui eu deixaria você tomar banho com Será." Sona ficou envergonhada e novamente começou a atacá-lo. Ao ver que sua irmã não estava com frio, Serfal sorriu e envolveu as duas num abraço, o que fez o rubor de Sona ficar ainda mais intenso. Daquele dia em diante, Sona também veio com Serfal sempre que o visitava. Tatsuya não deixaria chances de provocar Sona e por isso Sona também perderia a calma e gritaria com ele. Embora Serfal estivesse feliz ao ver que sua irmã havia começado a gostar mais, ela tinha ciúmes de Tatsuya porque era com ele e não com ela que Sona se abria. Ela frequentemente olhava feio para Tatsuya, que ele respondia com um sorriso. Ao vê-lo sorrir, Serfal simplesmente assinava e deixava isso acontecer, pois Tatsuya a tratava bem. Embora ela fosse infantil e pegajosa, Tatsuya não reclamava ou ficava irritado com ela, ao contrário dos outros. Ela até pensou em pedir que ele se juntasse à sua nobreza, mas parou de pensar nisso, pois sentiu que Sona gostaria de adicioná-lo à sua nobreza. Eles ainda não sabiam que todos os membros da casa Shiba eram relacionados ao mundo sobrenatural e também decidiram não contar a eles. Tatsuya também começou a treinar Imari da mesma forma que começou com Miyuki. Imari era de nível baixo de classe alta na época em que se juntou a eles e no começo do treinamento ela ficou sobrecarregada pela quantidade de treinamento que Tatsuya a fez fazer e quis retrucar, mas ela parou quando Miyuki disse: "Eu nem consigo fazer isso, que fofo, estilo Shinomiya Kaguya." Toda vez que ela se lembrava de suas palavras junto com seu tom de zombaria, uma nova paixão acendia nela e ela parava de reclamar sobre seu treinamento. Mesmo que seu jeito estivesse errado, Miyuki ainda a motivava e era frequentemente elogiada por Tatsuya por isso. Mas mesmo que Tatsuya a elogiasse, ela estava um pouco perturbada, pois estava ajudando uma rival. Kurumi também a treinou em chakra e senjutsu e ela, sendo uma yokai e uma nekoshou, seu progresso disparou e ela ganhou outra cauda. Ela também começou a lutar com Miyuki de vez em quando, pois ambas estavam no mesmo nível. Tatsuya também as acompanhou em seu combate, embora ambas estivessem contra ele, pois ainda não conseguiam acertá-lo, pois Tatsuya se segurava um pouco menos do que o normal. Ele novamente deu a mesma missão para Imari como a que deu para Miyuki. Se ela conseguisse acertá-lo, ele lhe daria uma arma. Sabendo que ela ganharia uma nova arma, ela ficou muito animada e treinou mais seriamente do que antes. Vendo que ela estava indo bem, Tatsuya também a treinou na manipulação do Ki, que ela usou junto com seu chakra para fortalecer seu corpo e infundir seu Ki, contou que tornou seus ataques físicos mais poderosos. Ela teve um pequeno problema em voar, mas treinar regularmente a tornou melhor nisso. Ela também começou a tentar controlar a energia escura e com a ajuda de Tatsuya ela foi capaz de controlar um pouco dela. Ela ficou muito feliz quando conseguiu controlar o poder que a rotulou como amaldiçoada. Ela correu em direção a Tatsuya e o abraçou enquanto chorava silenciosamente de felicidade. Tatsuya não fez nada e deu um tapinha em sua cabeça e coçou suas orelhas. Depois de um tempo, Imari também começou a ronronar e quando Tatsuya baixou a guarda enquanto acariciava suas orelhas, ela aproveitou e puxou sua cabeça e o beijou. Tatsuya, embora estivesse surpreso, não a recusou e gostou do beijo. Vendo isso, Miyuki e Kurumi ficaram um pouco com ciúmes, mas deixaram para lá, pois sabiam que Imari estava feliz por ter superado sua maldição. Como os outros, agora Kurumi tinha algo para treinar. Embora ela não fosse capaz de usar magia ou Ki, ela era capaz de usar Touki, que Imari lhe ensinou. Ela estava muito interessada nisso,
pois era um conceito novo para ela e tentou seu conhecimento de seu mundo anterior para torná-lo adequado para ser usado por ela. Assim, 2 anos se passaram. Ambas Miyuki e Mari estavam no gargalo da descoberta para a classe Ultimate, mas não conseguiram quebrar esse limite. Elas ficaram muito decepcionadas com isso, pois seu progresso até agora foi muito rápido, mas agora sua taxa de crescimento havia diminuído. Mas elas não pensaram muito sobre isso, elas só precisam treinar muito mais e com o tempo elas seriam capazes de ultrapassá-lo. Nesse momento, Tatsuya e os outros estavam em sua câmara do tempo tendo uma discussão. Tatsuya tinha crescido mais alto e agora seu rosto infantil era um pouco menos evidente, pois ele parecia um pouco mais maduro. Ele agora tem músculos finos, mas não estava definido. Ele agora parecia muito mais bonito do que antes, até Sona corava sempre que via seu sorriso, o que deixava Serfal com ciúmes. Mas ela também sentia que Tatsuya parecia bonito. E Mari começou a ficar mais bonita e começou a ficar madura. Ela também ficou alta e seus seios começaram a crescer também. Miyuki também ficou mais bonita, mas ainda era um pouco infantil. Ela também ganhou um pouco de altura e seus seios cresceram também, embora fossem menores que os de Mari. É só isso que você tem, hein? Disse Tatsuya enquanto desviava do golpe de Mari. Ele pulou para trás, mas de repente sentiu algo atrás dele. Ele imediatamente se virou e balançou sua espada cortando um pedaço de gelo apontado para ele. Ele olhou para Miyuki, atacando as costas de alguém, hein? Eu não sabia que você usaria algo assim, Miyuki. Miyuki sorriu para ele e disse, você acha que temos alguma chance de acertá-lo se você tentasse lutar bem com você, Oni-sama? Tatsuya não disse nada e deu a ela um sorriso brilhante. Miyuki suspirou e então olhou para ele com seriedade. Tatsuya também parou e pulou e evitou o golpe de Mari. Não se esqueça de mim. E Mari sorriu e também o seguiu e ambos começaram a colidir suas espadas. Miyuki não perdeu tempo e lançou várias lanças de gelo aceleradas com magia de vento em direção a Tatsuya. Sentindo que as lanças de gelo estavam vindo em sua direção, ele chutou em Mari, que as bloqueou com sua katana, mas ainda assim voou para trás. Tatsuya começou a armazenar energia de fogo em sua espada e cortou para frente liberando uma enorme onda de fogo em direção a Miyuki, derretendo as lanças no caminho. Vendo a onda vindo em sua direção, Miyuki cravou sua espada no chão e uma espessa parede de gelo se formou na frente dela. Mas imediatamente voou para trás quando percebeu que sua parede não seria capaz de segurar a onda. Tatsuya apenas ficou ali, colocou a espada em seus ombros e disse, o que aconteceu desistindo? Miyuki e Mari olharam para ele e cerraram os dentes. Assim que estavam prestes a desistir, Tatsuya disse, que tal isso então? Mesmo que um de vocês consiga me bater, eu levaria os dois para fazer compras. Ouvindo isso, seus olhos se iluminaram. Eles se entreolharam e assentiram. E Mari começou a adicionar chakra à sua katana, tornando-a mais afiada e rápida. E Miyuki começou a fazer várias lanças de gelo e novamente acelerá-las com magia de vento. Miyuki olhou para Imari em busca de confirmação, que assentiu em resposta. Assim que ela assentiu, Miyuki lançou todas as lanças em direção a Tatsuya, que novamente começou a armazenar energia gira em sua espada, mas foi interrompido por Imari, que estava envolta em energia escura e cortou em direção a Tatsuya. Tatsuya se esquivou, mas Imari novamente cortou em direção a ele. Ele continuou bloqueando e se esquivando de seus golpes. De repente, Imari pulou para trás e muitas lanças se aproximaram de Tatsuya. Tatsuya agarrou sua espada com mais força e começou a golpear em direção às lanças, destruindo-as com a lâmina aquecida com magia de fogo. Ao vê-lo destruindo as lanças, Miyuki disse algo a Imari e depois de ouvir todo o seu plano, ela sentiu em aprovação. Miyuki começou a canalizar mais mana através de seu corpo e fez uma pedra gigante e lançou-se em direção a Tatsuya. Tatsuya, que tinha acabado de destruir as lanças, de repente viu o ambiente ao redor ficando mais escuro. Ele olhou para cima e assobiou antes de cobrir sua espada com vento e fogo e enviou uma tempestade de fogo em direção à pedra. Mas assim que ele enviou a tempestade de fogo em direção à pedra, Imari veio por trás e o atacou. Tatsuya, que estava ocupado bloqueando a pedra, fez outra espada em sua outra mão e bloqueou seu golpe. Mas ele ficou surpreso quando desta vez Imari agarrou sua mão em vez de atacá-lo novamente. Logo ele sentiu um pouco de frieza vindo em sua direção e viu que Miyuki estava vindo para atacá-lo. Miyuki chegou muito perto dele e vendo que não havia outra escolha, Tatsuya levantou Imari e a jogou em Miyuki. Tatsuya imediatamente usou essa chance e adicionou mais poder à tempestade de fogo e se livrou da pedra. Ele então olhou para as meninas e disse, acho que isso é o suficiente. As meninas não disseram nada, mas sorriram para ele. Tatsuya ficou confuso com isso, mas então imediatamente olhou para o braço que estava sendo segurado por Imari e viu um fino arranhão nele e disse, acho que vou te levar para fazer compras neste fim de semana. Quando Tatsuya estava ocupado olhando para Miyuki se aproximando, ela usou suas garras e fez um corte em seus braços. As meninas pularam alegremente e deram high five umas às outras e começaram a discutir sobre o encontro. Tatsuya, que as ouviu, só conseguiu balançar a cabeça e suspirou. Capítulo 28. Depois que o spar acabou, Tatsuya foi abordado por Miyuki e Imari, que estavam olhando para ele com expectativa. Ao ver o olhar deles, Tatsuya riu e deu um tapinha em suas cabeças e os elogiou. Depois de um tempo ele parou para a decepção das meninas. Ele então olhou para Imari e disse, já que você conseguiu me acertar, acho que lhe devo uma arma. Depois de dizer isso, uma luz brilhou em suas mãos, o que fez os outros fecharem os olhos por causa do brilho. Quando a luz diminuiu, eles abriram os olhos e viram Tatsuya segurando uma katana com um punho azul e coberta por uma bainha azul curicara. Imari estava prestes a pegá-la de suas mãos, mas Tatsuya a deteve e disse, espere um minuto, deixe-me primeiro explicar sobre essa arma para você. Imari parou e assentiu antes de olhar para ele atentamente. Tatsuya também assentiu e disse, esta não é uma katana normal, com ela você seria capaz de controlar chamas, mais especificamente chamas azuis.
que são muito mais ferozes do que chamas normais, você é capaz de ativar ou desativar as chamas à vontade, mas o controle sobre a chama dependerá de sua proficiência. Se não for manuseado com cuidado, você pode até ferir um aliado ou a si mesmo também, então sempre tenha isso em mente. Vendo Imari acenar, Tatsuya sorriu e deu a ele a katana antes de pular para trás com Miyuki. Imari, ao receber a katana, ficou muito animada. Ela lentamente atirou da bainha e acariciou a lâmina com a mão. Ela então desejou que as chamas aparecessem e de repente a lâmina inteira estava coberta de chamas azuis. Ela ficou hipnotizada pelas chamas e olhou para elas por um tempo. Ela então pensou em usar as chamas assim como Tatsuya fez em seu spar e acenou com sua espada. Uma grande quantidade de chamas saiu da katana, mas parecia incontrolável. Vendo que Imari era incapaz de controlar as chamas, Tatsuya deu um passo à frente e usou sua magia devoradora e devorou todas as chamas. Estando sem energia, Imari caiu, mas foi pega por Tatsuya antes que ela atingisse o chão. Ela estava prestes a agradecer, ela recebeu e bateu na cabeça de Tatsuya, que olhou para ela com uma expressão descontente e disse: "Eu não disse a você que o controle depende da sua proficiência e pode até machucá-la por causa da falta de controle. Por que você fez algo perigoso? Você realmente queria se machucar e me deixar preocupado, hein?" Ao ouvi-lo, Imari ficou triste, mas se sentiu um pouco feliz por ele estar preocupado com ela. Ela o abraçou com força e disse: "Sinto muito, não farei algo assim de novo. Obrigada por se preocupar comigo." Ela lhe deu um beijo na bochecha e então enterrou a cabeça de volta em seu peito. Mas logo foi puxada para fora por Miyuki, que estava olhando para ela com um olhar e disse: "Você tem coragem de deixar Onisama preocupado e tirar vantagem dele, hein?" Imari, que a ouviu, suspirou e disse: "Você está certa, eu não deveria tirar vantagem dele nessa situação." Miyuki olhou para ela com uma expressão chocada, mas que logo se transformou em uma expressão de raiva quando viu o que fez em seguida. Imari olhou para Tatsuya e puxou seu rosto e lhe deu um beijo profundo. Ela se livrou do beijo com um fio de saliva grudado na boca, respirando pesadamente e disse: "Em vez de tirar vantagem, eu deveria dar a ele uma recompensa por me salvar." Ela olhou para Miyuki com uma presunção vitoriosa, o que a provocou ainda mais, fazendo-a atacá-la. Tatsuya, que as viu discutindo, suspirou e saiu da sala. Ele não queria se envolver na discussão delas porque sabia que mesmo que elas briguem muito, elas ainda se tratam como irmãs. Ele foi tomar um banho para se refrescar depois de todo aquele treinamento e também porque estava muito suado do treino. Depois de tomar um banho, Tatsuya trocou de roupa e foi ajudar em seu restaurante. Depois de terminar seu turno, Tatsuya voltou para casa. Depois de entrar em casa, ele encontrou Imari preparando o jantar. Ele foi até lá com a intenção de ajudá-la, mas ela disse: "Sente-se e relaxe. Deixe-me cozinhar hoje, pois você também deve estar cansado." Tatsuya tentou protestar, mas Imari não ouviu e ele finalmente deixou o jantar para Imari. Vendo que não tinha nada melhor para fazer, ele decidiu dar uma volta. Ele se virou para os outros e perguntou: "Vocês querem alguma coisa? Eu vou dar uma volta." Os outros pensaram um pouco e disseram a ele o que queriam. Kurumi também decidiu entrar em Tatsuya, pois já fazia um tempo que ela não ia lá. Tatsuya trocou de roupa e saiu com Kurumi dentro dele. Ambos estavam conversando um com o outro através de seu link mental enquanto Tatsuya cumprimentava algumas pessoas ao longo do caminho. Muitas pessoas em sua área o conheciam e tinham uma boa impressão dele. Depois de comprar as coisas que ele precisava, Tatsuya estava em seu caminho de volta quando de repente sentiu uma presença sobrenatural. Kurumi também sentiu e ambos decidiram verificar. Tatsuya guardou as coisas em seu bolso e começou a se mover em direção ao local. Capítulo 29. Em um armazém decadente em Kuo, muitas pessoas encapuzadas estavam presentes e conversavam entre si, mas como se estivessem tentando passar o tempo. Elas pareciam estar esperando por alguém, mas parecia que as pessoas que estavam esperando estavam atrasadas. Incapaz de suportar o tédio e se sentindo frustrado, uma das pessoas encapuzadas bateu o punho na parede e disse: "Eles estão claramente zombando de nós, fazendo a facção dos mágicos da brigada causa esperar tanto tempo que esses demônios parecem ter um desejo de morte ou quê?" Ao ouvi-lo, muitas outras pessoas no grupo também levantaram suas vozes. Todos eles estavam muito irritados e quando um deles levantou a voz, os outros também deixaram suas emoções saírem e começaram a reclamar também. "Chefe, eu digo que devemos matá-los no momento em que chegarem. Eles precisam saber que não somos meros covardes que eles podem controlar. Mesmo que sejam demônios, não somos menos formidáveis do que eles." O chefe daqueles mágicos não disse nada e olhou para seus subordinados e disse com uma voz fria: "Calha a boca." Ouvindo seu tom frio, os subordinados pararam de reclamar e olharam para ele esperando para respondê-los. O chefe olhou para todos e então disse: "Eu sei que vocês estão muito irritados, eu também estou entediado. Mas esta missão é importante. Nós, os mágicos, precisamos obter qualquer tipo de poder mágico que pudermos obter. Nós definitivamente aumentaremos nossa força e governaremos este mundo, mas precisamos ter paciência. A coisa que obteremos hoje aumentará nosso poder por uma margem enorme, então não podemos fazer nada antes de colocarmos as mãos nela." Ouvindo a resposta do líder, os subordinados se acalmaram e agora esperavam pacientemente que os demônios chegassem. Eles também queriam pôr as mãos no poder porque no mundo sobrenatural, quanto mais poder você tem, maior influência você terá e ter maior influência pode ser uma coisa boa para salvar a vida de alguém de vez em quando. Enquanto eles começavam a conversar novamente, um círculo mágico apareceu dentro do armazém e 5 pessoas saíram do círculo. Todos os 5 eram homens, mas um deles carregava 2 meninas nos ombros. O do meio deles veio para a frente e disse: "Desculpe pelo atraso, espero que você não tenha esperado muito." Os mágicos que o ouviram o amaldiçoaram internamente e todos eles pensaram: "Como diabos nós não esperamos por muito tempo, nós esperamos por 3 horas."
Umas porra de 3 horas. Todo esse tempo é só uma merda para você. O homem que era o chefe dos mágicos olhou para o diabo com um rosto inexpressivo e perguntou: você trouxe aquilo? E eu também gostaria de perguntar por que você chegou tão atrasado? O diabo que o ouviu ficou insatisfeito com a resposta do mago, mas ainda manteve a calma e disse: sim, nós temos aquilo, e estamos atrasados porque encontramos uma garota que tentou nos impedir. Cara, sério, a magia do clã Abaddon certamente faz jus ao reconhecimento que nos deixou loucos. Quando o mágico ouviu isso, seus olhos se arregalaram, e ele olhou para as 2 garotas em um dos ombros do diabo. O homem olhou novamente para o diabo que estava falando com ele e disse: você quer dizer que trouxe um Leviatã e um Abaddon, hein? O diabo olhou para trás com um sorriso presunçoso e disse: sim, nós temos os 2, você quer comprar o outro também? O mágico não pensou muito e disse: é claro que colocar as mãos em uma das 72 magias dos pilares não é uma oportunidade que se tenha tão facilmente. O sorriso do diabo se alargou e ele disse: claro, e você não precisa se preocupar em contê-los, pois o Leviatã está dormindo e nós quebramos os membros do Abaddon e sua magia já está esgotada. Agora vamos falar sobre o PR. Assim que ele estava prestes a continuar, o demônio foi engolido por uma torre de chamas. Os outros demônios que vieram junto com ele ficaram chocados com isso e olharam para os mágicos com uma expressão de ódio. O chefe dos mágicos olhou para os outros demônios e disse: obrigado por adicionar um bônus ao nosso pedido, e já que vocês completaram sua tarefa, todos vocês podem morrer. Os outros mágicos que o ouviram saíram em choque e riram maldosamente. Eles entenderam que seu chefe nunca os deixaria viver desde o começo. Todos começaram a cantar seus feitiços e estavam prontos para atacar os demônios. Os demônios que agora entendiam os motivos dos mágicos começaram a preparar sua própria magia. De repente, um grande número de projéteis foi disparado em direção aos demônios. Os demônios que viram o número de projéteis vindo em sua direção ficaram muito assustados e bravos. Eles imediatamente montaram uma barreira para protegê-los, mas sabiam que a barreira não duraria o suficiente. O diabo que estava carregando as meninas não aguentou mais e disse: seus pedaços de merda, vocês deveriam saber que as meninas ainda estão conosco e vão morrer também. O mago-chefe que ouviu isso olhou para ele com uma expressão divertida e disse: você quer dizer essas meninas, e bateu seu cajado no chão. Quando ele disse que as meninas desapareceram do ombro do diabo e apareceram ao lado do mágico, os demônios ficaram chocados e entraram em pânico, pois sua moeda de troca estava agora nas mãos do inimigo. O mago-chefe estava prestes a atacar os demônios quando, de repente, a porta do armazém se abriu e um garoto entrou, levantou a mão e disse: ei! Capítulo 30. Todas as pessoas presentes ali olharam para o homem, ou mais claramente para Tatsuya, como se ele fosse estúpido e estivessem se perguntando o que um humano estava fazendo ali. Até mesmo a garota de cabelos loiros cujos membros estavam quebrados olhou para o garoto que veio e também estava se perguntando o que ele estava fazendo. Alguns dos mágicos saíram do estupor e então disseram: o que diabos você está fazendo aqui, garoto? Este não é um lugar para brincar. Volte agora ou você vai morrer. E liberaram um pouco de sua aura e a direcionaram para Tatsuya para assustá-lo. Tatsuya, que percebeu a pequena quantidade de aura, deu de ombros e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui tão tarde da noite? Os magos ficaram surpresos ao ver que Tatsuya não foi afetado por sua aura e ficaram bravos. Um dos magos caminhou até ele, agarrou seu colarinho e disse: você não ouviu, ou que quer ter uma morte precoce, seu merda. Tatsuya, que ainda estava sem expressão, suspirou e disse: sabe de uma coisa, esqueça, pessoas como você não estão acostumadas a serem questionadas educadamente. Tatsuya então olhou para o mago e o transformou em pedra, poder de Psyche, e então se libertou. Todas as pessoas que viram isso ficaram chocadas. Os mágicos que ainda eram jovens ou novos estavam muito bravos e queriam atacá-lo, mas os sensatos e experientes agora estavam cautelosos com ele. Os demônios estavam cautelosos com ele, pois não sabiam se ele estava do lado deles ou não. A garota de cabelo loiro também estava tendo os mesmos pensamentos que os outros demônios, ela não podia confiar em ninguém ali. Vendo que os outros ainda estavam em silêncio, Tatsuya disse: vou perguntar novamente o que vocês estão fazendo aqui tarde da noite. Ouvindo sua pergunta, um dos magos mais jovens gritou: não é da sua conta, garoto, pare de interferir se você sabe o que é bom para você. Tatsuya olhou para a pessoa que disse isso, fazendo dar um passo para trás com medo. Ele então olhou ao redor da sala e então seus olhos pousaram nas 2 garotas além do mago-chefe. A garota loira notou Tatsuya olhando para ela e, como se tivesse entendido a mensagem, ela fez uma expressão determinada e disse: aqueles demônios nos sequestraram e nos trouxeram aqui para nos vender. Os demônios e os mágicos olharam para a garota com ódio, mas então olharam novamente para Tatsuya quando ouviram sua voz. Aquela garota está falando a verdade? Ao ouvi-lo, outro mágico inexperiente se adiantou e disse: é isso mesmo, suma agora mesmo antes que a gente mate você. Tatsuya então olhou para as pessoas presentes mais uma vez, então deu um suspiro cansado e disse: porque esta cidade sempre tem algo ilegal acontecendo. Ei, a qual facção vocês pertencem? Novamente o mesmo mago respondeu e disse: nós somos da facção mágica do Caos Bri. Assim que ele estava prestes a terminar, o mago-chefe lançou um feitiço nele e disse: por que diabos você está dando informações a ele tão facilmente? Tatsuya olhou para o chefe com uma expressão estupefata e disse: você só percebeu agora. Todos os outros olharam para ele em busca de respostas. O homem notou todas as pessoas olhando para ele. Ele deu uma tosse falsa e disse: diga seu propósito de vir aqui, garoto. Agora você mudou de assunto. Ah, bem, eu vim aqui porque senti alguma perturbação humana e agora que sei que todos vocês estão fazendo algo ilegal, tenho que fazer algum extermínio, cara. Manter a cidade limpa porque Yasaka me pediu é muito cansativo. Bem, tanto faz, apenas se rendam e eu não vou matar vocês.
Os demônios e os mágicos que o ouviram começaram a rir e disseram: vocês vão matar? Ei, alguns de vocês cuidem dos melhores, enquanto nós cuidamos dos demônios. O chefe estava prestes a se virar para os demônios, mas parou. O que ele viu o deixou com muito medo. Ele viu seus homens desaparecendo em pequenas partículas de luz ao mesmo tempo em que ele pediu para eles atacarem Tatsuya. Tatsuya estava segurando duas armas de prata em suas mãos e suas mãos estavam mirando na direção em que os corpos dos mágicos desapareciam. Ele se virou para o chefe e disse: não diga que eu não avisei você. Tatsuya disse e começou a atirar em muitas pessoas presentes na sala. Todos ficaram chocados e assustados e decidiram revidar. Os mágicos começaram a atirar feitiços nele, aos quais Tatsuya respondeu desviando ou anulando os feitiços. Todos eles foram encurralados, mas de repente o chefe dos mágicos apareceu. Ao vê-lo andar na frente deles, muitos de seus subordinados começaram a aplaudir e dizer coisas como faça isso, chefe, ou sabemos que você consegue. O chefe ficou parado e olhou para Tatsuya com determinação. Ao vê-lo, seus homens e até os demônios ficaram animados. O chefe levantou seu cajado e disse: parece que vou ter que usar meu trunfo. As pessoas que o ouviram olharam para ele animadamente e começaram a discutir sobre seu trunfo. O homem levantou as mãos ainda mais alto. Os outros que o viram pensaram: aqui vai, mas então de repente o homem se ajoelhou em Dogza e gritou: perdoe-me, eu me rendi. E então todos tiveram uma queda dramática, exceto Tatsuya, que sabia o que o homem estava planejando por meio de sua telepatia. Tatsuya decidiu entrar na brincadeira e abaixou a arma e disse: então você finalmente decidiu se render, hein? O chefe olhou para cima, assentiu e disse: só tem uma coisa que eu quero fazer. Quando ele disse isso, um grande círculo mágico apareceu no chão e muito mais mágicos emergiram do círculo. Vendo o grande número de mágicos, os companheiros mágicos recuperaram a confiança e os demônios seguiram o exemplo deles e convocaram seus companheiros de equipe. Os demônios e os mágicos olharam para Tatsuya, que ainda estava neutro, e começou a rir maniacamente. Os outros também explicaram a situação para os que acabaram de chegar e eles também se juntaram a eles em suas risadas. A garota loira ficou preocupada e assustada ao ver o grande número de demônios e mágicos e pensou que não tinha mais como escapar. O demônio e o chefe mágico apontaram o dedo para Tatsuya e disseram: agora, como você vai derrotar todos nós ao mesmo tempo? Somos cerca de 50 no total, e isso sem contar aqueles demônios. Então, o que você vai fazer agora, garoto? Implore por misericórdia e talvez eu possa lhe dar uma morte sem dor? E então apontou o dedo para o chão. Tatsuya olhou ao redor do armazém e deu um suspiro cansado. Ele aproximou sua mão e fez um sinal e disse: Jutsu Clone Multissombra, e então cerca de 500 Tatsuyas apareceram com uma nuvem de fumaça. Ao ver o grande número de clones, os olhos de todas as pessoas na sala quase saltaram das órbitas. Suas gargantas ficaram secas e elas não conseguiam se mover devido ao choque. Todos os Tatsuyas então apontaram suas armas para eles e disseram: e agora, o que vocês vão fazer? Ao ouvi-lo, todos os demônios e magos jogaram suas armas e desativaram sua magia e então todos ao mesmo tempo entraram em posição de dojeza e disseram: nos desculpemos. Estamos prontos para nos render. Ao ouvi-los, Tatsuya deu um pequeno sorriso e disse: tarde demais, e todos puxaram o gatilho ao mesmo tempo e todos no armazém, exceto as meninas e Tatsuya, desapareceram em partículas de luz. Capítulo 31. Depois que todos os mágicos e demônios foram mortos, Tatsuya olhou para as duas garotas e perguntou: quer ajuda? A loira que o ouviu saiu do seu estupor e então olhou para Tatsuya como se ele fosse um monstro. Ela ainda estava hesitante e não respondeu. Tatsuya, que estava esperando que ela respondesse, suspirou e começou a andar em sua direção. Ele se agachou e começou a usar sua magia e curá-la, mas não a curou instantaneamente, pois ainda não sabia quais eram suas intenções. A garota de cabelo loiro notou que Tatsuya estava caminhando em sua direção e quis levantar a guarda, mas não conseguiu. Quando ela o viu agachando-se e movendo a mão em sua direção, ela fechou os olhos e se preparou para mais dor, mas em vez de dor, ela sentiu uma sensação calmante aliviando sua dor. Ela olhou para cima e viu que Tatsuya era a razão daquela sensação, e então ela relaxou um pouco e perguntou: quem é você? Por que você está me ajudando? Tatsuya olhou para ela e disse com uma voz divertida: agora você está disposta a conversar, hein? Mas você deve saber que é de etiqueta comum se apresentar primeiro antes de perguntar aos outros. Quando ela ouviu Tatsuya, ela corou um pouco devido ao constrangimento e disse: desculpe pela minha grosseria, meu nome é Kuisha Abaddon, um demônio, e eu lhe agradeço por salvar não a mim, mas a moça ao meu lado. Tatsuya assentiu e disse: eu sou Tatsuya Shiba, um humano, e não estou enganado. Só o salvei para interrogá-lo. Se eu o encontrar fazendo algo que não deveria ser feito aqui, você terá um destino semelhante ao daqueles homens de antes. Kuisha, que o ouviu, estremeceu ao pensar no que Tatsuya poderia fazer com ela. Ela olhou nos olhos dele e disse: você não precisa se preocupar, eu responderei até onde eu puder, mas nada muito pessoal. Tatsuya assentiu, retirou a mão, levantou-se e disse: eu te curei bastante, a ponto de você voltar ao normal em uma semana ou mais. E agora? De repente Kurumi apareceu ao lado dele. Tatsuya se virou para Kurumi e disse: leve-os para casa e coloque-os no quarto de hóspedes e não se esqueça de conter a magia deles. Voltarei depois de limpar a bagunça aqui. Kurumi assentiu e carregou as duas garotas nos ombros, então olhou para Tatsuya. Tatsuya então formou um círculo mágico e Kurumi pisou nele e se teletransportou para sua casa. Tatsuya deu um suspiro cansado e começou a massagear suas têmporas e pensou: esse tipo de coisa está aumentando na cidade ultimamente.
Pedirei a Yasaka mais tarde para me deixar acariciar seus contos e orelhas como compensação. Tatsuya então olhou para um dos cantos do armazém e disse, eu sei que você está se escondendo aí. Então você vai sair pacificamente ou quer que eu faça isso de uma forma mais violenta? Tatsuya esperou um momento depois de dizer isso e quando ele ainda não recebeu uma resposta, ele moveu sua mão naquela direção e então várias cordas feitas de magia saíram do chão e então foram lançadas na direção. Quando as cordas chegaram ao canto, ele ouviu um alto Niaya. Tatsuya gesticulou através de suas mãos e então as cordas começaram a voltar com uma garota peituda que estava enredada nas cordas. Quando a mulher estava na frente dele, Tatsuya olhou para ela com um rosto inexpressivo, mas por dentro era uma história diferente. Ao ver a garota usando um kimono preto com orelhas de gato, apenas um pensamento veio à sua mente, puta merda, é Kuroka, eu não sabia que a conheceria tão cedo. Hoje é definitivamente um dia de sorte para conhecer 3 personagens no mesmo dia. Eu realmente quero esfregar as orelhas dela. Não, controle-se Tatsuya, controle, você pode fazer isso depois. Kuroka olhou para o garoto na sua frente e então perguntou com sua voz brincalhona de sempre. Nia, você gosta desse tipo de brincadeira pervertida, hein? Tatsuya não respondeu e apontou sua arma para ela. Kuroka que viu a arma ficou assustada, pois tinha visto o poder dele com seus próprios olhos, mas não mostrou isso em seu rosto. Ela olhou de volta para Tatsuya e disse, espere, não seja tão rígido, eu vou falar, então pergunte o que quiser. Tatsuya abaixou a arma e perguntou, quem é você e o que está fazendo aqui? Não ouse mentir, eu saberei imediatamente. A expressão de Kuroka não mudou e ela disse, o nome Kuroka é uma nekomata, como você pode ver, virgem em meus 3 tamanhos. Assim que ela estava prestes a continuar, Tatsuya novamente apontou sua arma e disse, o que você estava dizendo? Kuroka não vacilou, mas por dentro ela estava com muito medo. Ela fez beicinho e disse, você não é divertido, Nia. Eu vim aqui para espionar aqueles caras de túnica que você matou agora mesmo para saber o que eles estavam planejando, Nia. Tatsuya usou sua telepatia e sabia se ela estava dizendo a verdade ou não e descobriu que ela estava de fato dizendo a verdade. Ele olhou nos olhos dela e perguntou, a qual facção você pertence? Você também estava tentando fazer tráfico. Tatsuya estreitou os olhos e olhou para ela. Ao ver seu olhar, Kuroka mudou sua expressão pela primeira vez para pânico e disse, não estávamos fazendo nada disso, eu só vim aqui para espioná-los. Isso é tudo, Nia. Tatsuya olhou para ela por um tempo, mas de repente ele ouviu um rosnado. Ele olhou para o estômago de Kuroka que estava fazendo barulho e olhou de volta para Kuroka que estava rindo sem jeito com um leve rubor no rosto. Ao ver sua expressão, Tatsuya suspirou, abaixou a arma e a soltou. Kuroka imediatamente caiu de bunda. Ela olhou de volta para Tatsuya com lágrimas falsas nos olhos e disse, é assim que você trata uma dama, Nia? Você deveria tratar uma flor delicada como eu com cuidado, Nia. Tatsuya zombou e disse, é como se alguém delicado fosse enviado para espionar tantos e poderosos inimigos, e ofereceu sua mão. Kuroka pegou a mão dela e então se levantou enquanto esfregava sua bunda e disse, HMPH, quem disse que uma pessoa delicada não pode ser habilidosa, Nia? Tatsuya suspirou irritado e disse, seja como for, venha comigo. Você está com fome? Vamos lá, por minha conta. Kuroka que o ouviu abraçou seu corpo e disse, você quer tirar vantagem de mim me fazendo ir com você para comer, seu pervertido Nia. Tatsuya olhou para ela, deu-lhe um golpe na cabeça e disse, pare de brincar, venha comigo ou vá embora, tenho muitas outras coisas para fazer. Kuroka esfregou a cabeça e disse, ei, eu não disse que sou delicada? Cuide de mim com cuidado, Nia. Tatsuya a ignorou e perguntou, você vem ou não? Kuroka usou seu senjutsu e sabia que Tatsuya não tinha nenhuma vontade de ir contra ela. Ela HMPH, e pulou nas costas dele e disse, ok, vamos lá. Tatsuya olhou para ela e perguntou, por que você está nas minhas costas? Kuroka pressionou os seios contra as costas dele, lambeu sua orelha e disse, o que não me diga que você não gosta da sensação nas suas costas, Nia. Tatsuya corou um pouco e então olhou para frente e começou a andar. Kuroka que viu seu rubor sentiu orgulho de seu corpo. Ela então começou a cutucar sua bochecha e perguntou, a propósito, qual é seu nome, Nia? Você ainda não se apresentou, Nia. Tatsuya saiu do armazém, olhou para ela e disse, meu nome é Tatsuya Shiba, um humano. Prazer em conhecê-la. Kuroka agora viu seu rosto claramente, pois eles estavam do lado de fora do armazém e corou um pouco. Ela recuperou a compostura logo e disse, prazer em conhecê-lo também, Nia. Tatsuya e Kuroka continuaram conversando enquanto Tatsuya voltava para seu restaurante. Kuroka de repente o abraçou mais forte e perguntou, então perguntando por curiosidade, por que você não me matou? Você ficou hipnotizado pela minha beleza, Nia? Tatsuya ficou em silêncio por um tempo e disse, bem, eu não senti nenhuma maldade de sua parte como senti daqueles caras que matei e você até falou a verdade. Embora estivesse sob a mira de uma arma naquele momento. Mas ainda assim você não mentiu e também foi capaz de mascarar seu medo muito bem, e também foi um desperdício matar uma garota bonita como você sem nenhum motivo. Ele então olhou para ela e disse, mas não me entenda mal, faça um movimento errado e você estará morta. Kuroka não disse nada e deitou a cabeça em seu ombro e soprou em seu ouvido e disse, eu sou fofo, Nia. Tatsuya estremeceu, corou um pouco e disse, sim, você vai, mas não faça uma coisa dessas de novo. Kuroka sorriu maliciosamente, mas também se sentiu feliz por ser chamado de fofo por ele. Durante todo o caminho, ela continuou fazendo várias coisas para provocar Tatsuya, fazendo corar e se sentir envergonhado, para seu desgosto. Capítulo 32. Depois de chegar em casa, Tatsuya tirou Kuroka das costas e abriu a porta. Assim que a porta se abriu, ele foi atacado por um borrão. Tatsuya pegou o borrão e então o levantou. Tatsuya viu Miyuki que estava olhando para ele com uma expressão fria.
Antes que Tatsuya pudesse dizer qualquer coisa, Miyuki agarrou seu ombro e começou a sacudir e disse, Onisama, por que você está tão atrasado? Quem são as garotas que você enviou antes? Eu não sou o suficiente para você? Miyuki então olhou para Kuroka que estava de pé atrás de Tatsuya vendo tudo isso com uma expressão divertida. Miyuki olhou novamente para Tatsuya e disse, você trouxe outra garota como a gata ladra aqui, por que Onisama, por quê? Ela continuou apertando seu aperto enquanto sacudia. Tatsuya que estava sendo sacudido estava pensando, lá vamos nós de novo. Tatsuya que estava farto de ser sacudido segurou a cabeça de Miyuki e lhe deu um beijo. Miyuki parou de sacudi-lo e começou a derreter no beijo. Ambos estavam aproveitando o momento quando de repente Miyuki foi puxada para trás por Kurumi. Kurumi arrastou Miyuki de volta e disse, isso deve ser o suficiente por enquanto e não se esqueça de que você não é o único amante aqui. Do lado, Imari levantou a mão e disse, é isso mesmo, sou eu também, agora venha Tatsuya, me dê um beijo e talvez possamos avançar mais. Assim que ela disse isso, um pedaço de gelo raspou sua bochecha e havia um pouco de sangue escorrendo do corte. Um claro TCH foi ouvido por todos eles. Todos olharam para Miyuki cuja mão estava apontada para Imari. Ela olhou para Imari e disse, ei gato ladrão, ouça direito se alguém vai tirar a virgindade de Onisama, esse alguém seria eu. As garras de Mari saíram e ela também olhou para Miyuki e disse, ouse repetir isso de novo, e começou a atacar Miyuki. Miyuki também não ficou parada e começou a atacar Imari. Elas continuaram lutando por um tempo e destruindo a casa. Tatsuya suspirou em aborrecimento e começou a liberar sua aura e disse com uma voz fria, pare com isso agora mesmo. Todas as pessoas que experimentaram a pressão caíram no chão e ficaram surpresas ao ver o poder de Tatsuya. Tanto Miyuki quanto Imari queriam refutar, mas quando notaram o olhar de Tatsuya, estremeceram e balançaram a cabeça em aprovação. Tatsuya parou de liberar sua aura fazendo com que todos respirassem fundo simultaneamente. Tatsuya olhou para Imari e Miyuki e disse, limpem toda essa bagunça agora mesmo ou nada de jantar para vocês hoje à noite. Imari olhou para ele e disse, ei, fui eu quem cozinhei hoje à noite, como posso não ter permissão para comer? Tatsuya olhou para ela e disse, não estou. Claro. Imari imediatamente assentiu com a cabeça ferozmente e fez uma saudação. Tatsuya assentiu e disse, Kurumi, como estão esses dois? Kurumi olhou para ele e disse, eles dois estão bem, eu os coloquei no quarto de hóspedes, mas eles dois estão dormindo agora, eles devem ter um dia difícil. Tatsuya assentiu e disse, bem, tanto faz, eu vou interrogá-los amanhã. Ele então gesticulou em direção a Kuroka e disse, bem, ela é Kuroka Maneko-shou, ela vai jantar conosco hoje à noite, mas se você a encontrar fazendo algo suspeito, sinta-se livre para atacá-la, mas somente se você a encontrar agindo de forma suspeita. Ele disse a última parte enquanto olhava para Miyuki, que desviou os olhos. Kuroka que o ouviu puxou suas mãos entre o decote dela e disse, você é terrível Tatsuya, você está dizendo coisas tão maldosas mesmo depois de ter feito aquilo comigo. E começou a fungar. De repente ela sentiu intenção de matar mirada nela. Tatsuya também notou a intenção de matar e disse, se você não quer morrer eu aconselho que seria melhor se você explicasse direito. Kuroka então olhou para as garotas e as viu preparando suas garras e magia para atacá-la. Miyuki olhou para ela e disse, você está tentando seduzir Onisama, isso é muito suspeito, eu deveria te matar. Kuroka imediatamente deixou sua mão e fez um dojeza e explicou todas as coisas que aconteceram no armazém para eles. Kuroka ainda estava ajoelhada e Miyuki estava apontando sua espada para ela e disse, então você foi amarrada por Onisama, isso é tudo. Ao que Kuroka sentiu ferozmente. Miyuki estreitou os olhos e disse, então você não está tentando seduzi-lo, certo? Kuroka olhou para ela e disse, sim, eu não estou tentando seduzi-lo, embora ele seja bonito, forte e o corpo que eu senti através de sua camisa. Ela começou a babar um pouco enquanto imaginava o corpo de Tatsuya. Miyuki viu isso e imediatamente a cortou. Kuroka que de repente voltou a se desviou do ataque e se escondeu atrás de Tatsuya enquanto segurava firmemente disse, me salve Tatsuya, ela é assustadora. Ela definitivamente vai me matar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Miyuki chegou na frente dele e disse, Onisama, fique longe, eu vou matar essa vagabunda agora mesmo. Tatsuya olhou para ela e disse, língua Miyuki. Miyuki retrucou e disse, foda-se a boca sobre a língua agora mesmo, eu vou matar essa vagabunda agora mesmo. Todas as pessoas que olhavam para ela tinham apenas um pensamento, assustador. Tatsuya estava prestes a dizer algo, mas foi novamente interrompido por Kuroka, que olhou para Miyuki e disse, ei, não é minha culpa. Como alguém pode não ser encantado por um corpo e rosto como esse? É natural que até vocês gostem disso nele, certo? Kuroka levantou a camisa de Tatsuya, fazendo com que todos os presentes na sala olhassem para ele com rubor. Miyuki também abaixou sua espada e começou a olhar atentamente para o corpo esculpido de Tatsuya. Tatsuya percebeu que todos estavam quietos e disse, Miyuki deixe-a por enquanto, tenho que fazer algumas perguntas a ela e também fui eu quem a convidei para jantar, então se você matá-la, isso me fará ficar mal. Miyuki assentiu com a cabeça e ainda estava corando. Ela olhou para Kuroka e disse, ok Onisama, vou deixá-la viver por enquanto. Ei, seja grato à gentileza de Onisama ou você já estaria morto. Kuroka assentiu apressadamente com a cabeça e então agarrou as pernas de Tatsuya e disse, muito obrigada Tatsuya-sama, por sua causa estou viva. Eu definitivamente vou te pagar de volta, você pode até usar meu corpo como quiser. Ela disse a última parte agarrando seus seios. Miyuki começou a cerrar os dentes e disse, eu deveria saber, seria melhor você morrer. E então começou a atacá-la novamente. Tatsuya suspirou e então olhou para Imari e Kurumi. Elas também olharam de volta para ele e como se todas tivessem o mesmo pensamento, elas saíram da sala sem dizer nada, fazendo Kuroka encará-las. Capítulo 33.
Depois que toda a bagunça acabou, Tatsuya teve que preparar a comida mais uma vez, pois a comida preparada por Imari foi arruinada durante a briga entre Miyuki e Kuroka. Todos jantaram depois disso e Kuroka foi embora e prometeu visitá-lo de vez em quando. No dia seguinte, depois de acordar, Tatsuya fez seu treino matinal e depois tomou um banho. Depois de tomar banho, Tatsuya decidiu verificar seus dois convidados e foi em direção ao quarto de hóspedes. Ele bateu na porta e disse, estou entrando, e entrou no quarto. Dentro do quarto, ele viu duas garotas, uma loira e a outra com cabelos roxos, deitadas na cama. Koisha virou a cabeça, olhou para ele e disse, você não tem educação ou que você entrou no quarto antes mesmo de eu lhe dar permissão? O que você faria se eu estivesse trocando de roupa? Tatsuya olhou para ela com uma expressão neutra e disse, primeiro, está em minha casa, então posso ir a qualquer lugar que eu quiser. Segundo, todos os seus membros estão literalmente quebrados. Como diabos você conseguiria trocar de roupa? Koisha, que ouviu seu raciocínio, corou de vergonha e desviou o olhar. Tatsuya não pensou muito e disse, de qualquer forma, já que você acordou, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas e espero que você coopere. Koisha olhou para ele seriamente e disse, ok, pergunte o que quiser e eu tentarei o meu melhor para lhe dizer o que você quer saber, mas como eu disse antes, não vou lhe dizer nada muito pessoal. A atmosfera estava ficando muito séria, mas foi quebrada quando um ronco foi ouvido do estômago de Koisha. Tatsuya olhou para ela e deu um sorriso zombeteiro. Quando ela viu o sorriso, seu rubor se aprofundou e ela disse, não é assim, é só que eu não comi nada desde ontem. Tatsuya riu um pouco e disse, você não precisa ficar envergonhado com isso. Espere um pouco, vou pegar um café da manhã para nós, está quase na hora disso. Tatsuya saiu do quarto, deixando para trás uma Koisha corada que olhou para a porta por um tempo e depois se virou. Tatsuya voltou depois de um tempo com alguns sanduíches, então puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Koisha. Ele pegou um sanduíche do prato e moveu sua mão em direção à boca de Koisha. Koisha olhou para o sanduíche por um tempo hesitando. Tatsuya notou e deu uma mordida e comeu e disse, não tem nada misturado nele então você não precisa se preocupar com isso. Agora diga e deu um pequeno sorriso. Koisha queria refutá-lo, mas sabia que suas mãos estavam quebradas e ela não conseguia comer sozinha. Ela cerrou os dentes, mas ainda assim deu uma mordida e imediatamente ficou surpresa com o gosto. Ao ver sua expressão agradável, Tatsuya sorriu inconscientemente, pois sempre o deixava feliz quando outros comiam sua comida com uma expressão agradável. Koisha olhou para o sorridente Tatsuya e ficou hipnotizada por ele. Ela continuou olhando para ele por um tempo, mas recuperou a consciência quando Tatsuya tocou sua boca com um sanduíche. Ela inconscientemente deu uma mordida e comeu. Depois de comer por um tempo, ela de repente se lembrou de que teve um beijo indireto com ele e imediatamente corou. Ela queria reclamar sobre isso, mas quando percebeu que Tatsuya não estava nem um pouco afetado por isso, ela parou e não disse nada. Tatsuya notou a mudança nela e usou sua telepatia para saber o que ela estava pensando. Quando Tatsuya ouviu seus pensamentos, ele suspirou e então abaixou a cabeça e disse, sinto muito por deixá-la desconfortável. E então começou a comer um sanduíche ele mesmo. Koisha, que ouviu seu pedido de desculpas, sorriu e pensou, ele não é tão ruim assim. Então ela saiu de seus pensamentos e disse, então, o que você quer me perguntar? Tatsuya parou de comer, fez uma expressão séria e disse, eu já sei seu nome e que você é um demônio. O que eu quero saber é se você é um vira-lata ou não e por que você se envolveu com essas pessoas em primeiro lugar e quem é a pessoa ao seu lado. Koisha também adotou uma expressão séria e disse, não, eu não sou um demônio perdido e me envolvi com eles enquanto cumpria uma missão para meu mestre. Qual missão e quem é seu mestre? Perguntou Tatsuya. Koisha hesitou um pouco e disse, eu sou a rainha de Siraor Bael, você sabe sobre o sistema de peças demoníacas, certo? Tatsuya apenas assentiu para a pergunta dela. Koisha também assentiu e disse, veja, alguém próximo ao meu mestre está sofrendo de uma doença semelhante à da garota ao meu lado e ele me pediu para verificar se os médicos haviam feito algum progresso em sua condição. Então fui ver como ela estava então. E então você a viu sendo sequestrada e decidiu por conta própria salvá-la sem nem saber o quão forte seu oponente é. Não sei se devo elogiar sua bravura ou ridicularizá-lo por sua tolice. Interrompeu Tatsuya. Quando Koisha o ouviu, ela ficou furiosa e quis discutir, mas foi novamente interrompida por Tatsuya que disse, você nem mesmo considerou nada antes de considerar suas ações. Como seu rei se sentiria se soubesse que você foi prejudicada por causa da missão que ele lhe enviou, hein? Você sabe como seus amigos e familiares teriam respondido a isso. Tatsuya levantou um pouco a voz, deixando Koisha surpreso e chocado. Ela se sentiu triste e desanimada com suas ações e estava muito deprimida, mas de repente sentiu algo em cima de sua cabeça. Ela olhou para cima e viu Tatsuya dando tapinhas em sua cabeça. Ela o observou por um tempo e perguntou, o que você está fazendo? Dando tapinhas em sua cabeça não, estou perguntando por que você está fazendo isso. Tatsuya suspirou e disse, durante todos esses anos, aprendi que dar tapinhas afetuosos na cabeça de alguém é a melhor maneira de fazê-la se sentir melhor quando está deprimida. Tatsuya olhou para ela e disse, se você odeia isso, eu vou parar. Koisha não disse nada e Tatsuya sorriu e disse, embora você tenha sido imprudente, acho que você merece algum elogio por salvar aquela garota. Koisha ficou confusa e disse, eu não a salvei, foi você quem nos salvou. Tatsuya sorriu para ela e disse, mas se não fosse por você atrasá-los, eles teriam chegado na cidade enquanto eu estava trabalhando e eu os teria ignorado e ela teria sido vendida para aqueles mágicos. Koisha, que estava desanimado há pouco, sorriu e disse, sabe de uma coisa, você não é tão ruim quanto eu pensava. Tatsuya não disse nada e continuou acariciando sua cabeça silenciosamente, mas de repente a sala ficou fria e então ambos ouviram uma voz, Oni-sama, você está flertando pelas minhas costas.
Capítulo 34. Depois de consolar Miyuki por um tempo, Tatsuya suspirou aliviado. Ele então olhou novamente para Koisha, que estava olhando para ele e apreciando sua ajuda. Ela estava sentindo que tinha acabado de se esquivar de uma bala e estava muito grata a Tatsuya. Tatsuya pensou por um tempo e então disse: Koisha, vai demorar um pouco para você se recuperar, então se quiser pode ficar aqui por enquanto. Koisha balançou a cabeça e disse: não há necessidade disso, apenas remova as restrições e eu entrarei em contato com meu mestre. Desta vez, Tatsuya balançou a cabeça e disse: desculpe, não posso fazer isso porque mesmo que eu confie em você um pouco, mas você ainda é um demônio e eu não sei quais seriam as intenções de seu mestre e dos outros demônios depois de saber sobre nós. Koisha queria dizer que seu mestre não era assim, mas pensando do ponto de vista de Tatsuya, ela percebeu que o que ele disse era verdade, então suspirou e disse: então, e essa garota, ela precisa de tratamento médico e deve ser enviada para o submundo por isso. Tatsuya olhou para ela estranhamente por um tempo e então disse: você é realmente estúpida, ou quê? A garota ao seu lado é uma Leviatã, descendente de uma O original. Você realmente acha que alguns demônios de classe baixa poderiam sequestrá-la por vendê-la tão facilmente? De repente, ela percebeu e olhou para Tatsuya com os olhos arregalados e disse: você quer dizer que ela estava sendo vendida pelos superiores da sociedade demoníaca? Tatsuya assentiu e disse: sim, é isso que estou dizendo. Você deve ter notado também, certo? Algo como nenhuma câmera de vigilância na enfermaria dela ou nenhum guarda ao redor do quarto dela. Koisha pensou por um tempo e então assentiu e disse: sim, assim como você disse enquanto eu estava visitando ela, não vi nenhum guarda lá. Tatsuya suspirou e disse: vocês, demônios, são realmente pervertidos. Bem, de qualquer forma, ela deve ter sido vendida, pois não era útil para eles, pois não conseguiam extrair nenhuma informação dela. Pois ela estava inconsciente e pagar suas contas médicas deve estar acabando com eles. Então ela foi vendida para pagar essas contas, eu acho. Koisha ficou furiosa com os superiores, mas sabia que não podia fazer nada a respeito, pois não tinha nenhuma evidência contra eles. Ela deu um suspiro cansado e disse: mesmo assim, isso não resolve a questão de ela precisar de cuidados médicos, o que devemos fazer a respeito disso? Tatsuya não disse nada e foi até Enfield e agarrou sua mão e fechou os olhos. Koisha olhou para ele atentamente e se perguntou o que ele estava fazendo. Logo Tatsuya abriu os olhos e disse: eu posso curá-la, então esse problema está resolvido. Ela só precisa de um pouco de magia, só isso. Pode levar um dia ou dois, dependendo de quanta magia seu corpo aguenta de cada vez. Quando Koisha ouviu, seus olhos brilharam. Ela olhou para ele com expectativa. Tatsuya percebeu que ela estava olhando para ele e perguntou: o quê? Koisha não hesitou e perguntou: se você for capaz de curá-la, você pode verificar a outra pessoa de quem falei? Tatsuya permaneceu em silêncio e pensou: ajudar Sairaorga agora significaria expor os demônios sobre minha presença e tudo isso será muito irritante se eles começarem a nos importunar para nos juntarmos a seus pares. Sem mencionar que há muitos pervertidos e mulherengos entre os demônios. Koisha começou a ficar preocupada enquanto Tatsuya permanecia em silêncio. Ela pensou que Tatsuya iria negar seu pedido. Enquanto ela pensava que Tatsuya estava pensando sobre os prós e contras de se revelar e finalmente decidiu ajudá-lo e pensou: se eles se tornarem um incômodo muito grande, então haverá uma facção a menos neste mundo. Só espero que eles não fiquem do meu lado ruim para sua própria segurança. Ele olhou para Koisha e disse: ok, eu vou ajudá-la, mas certifique-se de que as pessoas do seu lado não me incomodem muito, caso contrário. Não posso prometer sobre o bem-estar delas. Tatsuya apenas sorriu, fazendo Koisha estremecer ao pensar no que ele fez naquela noite no armazém. Ela sentiu e disse: prometo que os avisarei sobre isso e agradeço muito por aceitar meu pedido. Tatsuya então olhou de volta para Enfield e começou a transferir sua magia para ela e podia sentir que seu equipamento sagrado estava absorvendo toda aquela energia. Ele suspirou e então enviou uma mensagem telepática para os outros e contou a eles sobre sua conversa com Koisha e também pediu para eles não relaxarem em seu treinamento, fazendo-os reclamar, mas aceitou imediatamente quando ele prometeu levá-los para um encontro. Tatsuya suspirou, mas também se sentiu feliz que Miyuki e os outros o amavam muito. Ele havia decidido que quem tentasse interferir nele ou nos outros no futuro sofreria apenas sua própria ruína em suas mãos. Ele tem o poder e o usaria contra os outros se eles ficassem em seu caminho. Ele então olhou de volta para as garotas presentes no quarto e viu que ambas estavam dormindo pacificamente. Ele olhou para Koisha e pensou: mesmo que eu não seja um cara que tira vantagem dos outros enquanto eles estão dormindo, mas dormir tão indefeso quando há um cara no quarto. Ele sorriu para ela e pensou: bem, não vamos quebrar a fé dela em mim. Ele fechou os olhos e deitou-se em uma posição relaxada com um olhar satisfeito no rosto, mas de repente sua expressão mudou para de pânico e pensou: merda. Será vai me irritar demais quando ela souber que eu sou parte do mundo sobrenatural. Cara, eu só espero que ela não fique brava comigo. Bem, se essa situação acontecer, eu usarei Sona como isca, eu acho. E deu de ombros e voltou a dormir. Em algum lugar no submundo, em 2 locais diferentes, 2 garotas espirraram de repente. Pensamento de Serafal. O que é isso? Sultan está pensando em mim ou pode ser Tatsuya também. Agora que penso nisso, ele cresceu muito desde então e está muito bonito agora. Se Sultan não a fizer se mover rápido, então acho que o levaria em vez disso, mas a Miyuki e os outros também. Ah bem, não importa, só tenho que convencer Miyuki de alguma forma, eu acho. Vou perguntar a ela quando os visitar da próxima vez. Pensamento de Sona. Aquele cara, Tatsuya, deve estar pensando em algo para me armar outra vez. Suspiro: bem, tanto faz, vou encarar isso quando visitá-lo da próxima vez.
pensando bem, faz muito tempo que não visito. Quero jogar xadrez com ele de novo. É muito chato ficar aqui o tempo todo. Da última vez também empatou, mas mal consegui virar o jogo ou ele teria vencido. Talvez dessa vez ele possa me derrotar. Espere, mas se ele me derrotar então? Sona começou a corar e Tsubaki, que o viu, perguntou. Sona-sama, você está pensando em Tatsuya de novo? O rubor de Sona aumentou e ela disse. NN não, por que eu pensaria naquele idiota? Tsubaki sorriu para suas palhaçadas e disse. Gostaria de conhecê-lo na próxima vez que você nos visitar. Para ser capaz de deixar a Sona fria assim, ele deve ser alguma coisa. Sona desviou os olhos e disse. Eu não gosto dele, entendeu? Tsubaki chegou na frente dela, sorriu e disse. Ah, mas eu não disse nada sobre gostar dele. Parecia que saía vapor da cabeça de Sona e ela olhou feio para Tsubaki e gritou. Não há nada igual a isso. Capítulo 35. Depois de fornecer sua magia para Enguild por um dia inteiro, ainda não houve nenhuma mudança em sua condição corporal. Tatsuya suspirou e se perguntou quanto mais poder mágico o equipamento sagrado consumiria. Koisha, que também estava na sala, agora se perguntava se Tatsuya estava lhe dizendo a verdade sobre saber uma maneira de curar Enguild ou não, mas decidiu acreditar nele, pois tinha um pouco de confiança nele. Tatsuya estava ficando entediado de ficar sentado o tempo todo e decidiu conversar com Koisha, ao que ela obedeceu, pois também estava se sentindo entediada. Ela começou a contar a ele sobre seus amigos da família e seu mestre. Ela até contou a ele sobre as coisas pelas quais seu mestre passou. Ouvindo sobre Saira Org, Tatsuya sentiu um pouco de tristeza por ele, mas não muito, pois ele sabia que a vida poderia ser muito cruel. No passado, até Miyuki foi deixada sem teto por seus parentes que romperam todos os laços com ele e ela e eles pertenciam apenas a uma família humana normal. Então o caso de Saira Org não foi muito surpreendente para ele, pois ele era uma família aristocrata entre os demônios e não estar à altura aos olhos dele certamente o teria levado a tal destino. Apesar de tudo isso, Tatsuya teve uma boa impressão dele por todas as coisas que Koisha havia contado a Tatsuya sobre Saira Org, mesmo levando-o para um canto e não sendo capaz de usar a magia de herança de sua família. Ele não desanimou e decidiu abrir um caminho para si mesmo e mostrar aos outros que ele não é inútil. Esse tipo de pensamento fez Tatsuya sentir que ele era muito admirável, e agora ele queria conhecê-lo em breve. Koisha, que ouviu Tatsuya elogiar seu mestre, sentiu-se orgulhosa e também pensou que Tatsuya não era como os outros que sentiriam pena ou sentiriam que seu mestre não valia nada. Ela ficou até chocada com o tipo de ideologia que Tatsuya tinha. Ela conversou um pouco mais com Tatsuya e até começou a fazer perguntas ela mesma, e quando ela soube que ele era um romancista e mangaka de destaque, ela ficou muito animada. Ela também era fã do trabalho dele e entrou em um modo fã completo depois disso. Depois de horas de perguntas e respostas entre Tatsuya e Koisha, Tatsuya deu um suspiro cansado. Ele agora tinha decidido não contar sobre sua profissão, sobre uma novelista ou uma mangaka para ninguém. Ele estava feliz que ela não era uma otaku obstinada, ou ele estaria cansado demais. Tatsuya saiu do quarto depois de um tempo e decidiu relaxar um pouco. Ele estava transferindo seu poder mágico por um dia inteiro e vendo que levaria um pouco mais de tempo para ela acordar. Ele adiou o tratamento para mais tarde. Ele então saiu para passear na cidade visitando vários lugares ao longo do caminho. Enquanto caminhava, muitas garotas olhavam para ele com luxúria, o que Tatsuya simplesmente ignorou. Ele já passou por isso e agora sabe que a melhor maneira nesse tipo de situação é simplesmente ignorá-las. Ele também estava um pouco feliz, pois sabia que sua aparência era boa e se sentia orgulhoso disso. Ele sorriu inconscientemente ao pensar nisso e todas as garotas começaram a corar ainda mais. Algumas delas até tiveram sangramento nasal quando olharam para ele. Tatsuya então sentiu a intenção de matar apontada para ele de todas as direções e ele saiu do torpor. Ele então olhou ao redor e viu todos os homens olhando para ele. Tatsuya ficou confuso por um tempo, mas então ele olhou para algumas mulheres corando. Ele suspirou e pensou, então era essa a intenção de matar. Não é minha culpa que eu pareça bem. Eu sei que este é um mundo de anime, mas ainda assim o ciúme neste mundo está em outro nível. Ele então olhou para o casal de velhos olhando para ele e Tatsuya enrijeceu ao ver a expressão deles. Ele olhou para o velho, oi Gigi, porque você está me encarando como todos esses homens mais jovens inúteis. Ele então olhou para a velha ao lado do homem que parecia sua esposa e pensou, por que diabos essa bruxa está piscadora para mim? Ele então olhou para o velho novamente que lhe deu um sorriso presunçoso ao ver a reação de Tatsuya e mostrou a Tatsuya seu dedo médio. Os lábios de Tatsuya se contraíram e ele murmurou um foda-se e então foi embora. Tatsuya continuou seu passeio pela cidade, mas de repente sentiu uma perturbação sobrenatural. Ele suspirou e pensou, sério, esta cidade tem muitos problemas e por que ela está envolvida nisso de novo? Ela acabou de visitar a cidade há alguns dias, qual é o trabalho dela desta vez? Ela não pode fazer isso de uma vez. Ponto. Ele aumentou o passo e começou a procurar por um beco. Finalmente vendo um, ele imediatamente entrou e teletransportou-se para o local. Capítulo 36. Depois de se teletransportar para perto do local, ele começou a caminhar em direção à fonte. Quando ele começou a se aproximar, sentiu uma barreira o impedindo de entrar. Ele deu de ombros e entrou no campo. Depois de caminhar por um tempo, ele começou a notar alguns ataques mágicos sendo disparados. Ele começou a andar mais rápido e quando viu seu conhecido Koroka, ele parou e olhou para a luta que acontecia na sua frente. Ele decidiu observá-los por um tempo, criou um sofá para si e sentou-se em uma posição relaxada com um refrigerante na mão, que tirou do bolso dimensional. Ele estava casualmente tomando sua bebida enquanto apreciava a luta que acontecia na sua frente. Enquanto ele olhava para a luta, ele pensou, ela realmente faz jus ao seu título de demônio perdido da classe SS.
Mas tanto Imari quanto Miyuki também podem lutar em pé de igualdade com ela se lutarem juntas. Embora fosse um caso diferente se eu dissesse a elas que as recompensaria se elas fossem capazes de derrotá-la. Miyuki pode até derrotá-la sozinha em tal condição. No mesmo momento na casa de Shiba. Miyuki, Atou. O que é isso? Eu peguei um resfriado. Não. Deve ser ONI-sama pensando em mim. KYA. Ele pensa em mim mesmo quando está longe de mim. Ele realmente me ama muito. De repente Imari e Kurumi invadiram o quarto e gritaram ao mesmo tempo. Calha a boca, é meio da noite. E por que diabos você está dormindo no quarto de Tatsuya? Tatsuya continuou observando a luta quando de repente percebeu algo no campo e pensou, um ataque furtivo, e desapareceu do sofá. No momento seguinte, ele apareceu no campo e deu um soco em dois caras que estavam perto dele e disse, vocês também deveriam tomar cuidado. Kuroka, que reconheceu a voz, ficou surpreso e se virou e olhou para Tatsuya com espanto. Os outros presentes no campo também ficaram surpresos e se perguntavam quem era a nova entrada. Kuroka olhou para ele por um tempo e então se agarrou a ele e o abraçou como um koala e olhou para cima e perguntou, Tatsuya Nia, quando você chegou aqui? Você veio aqui para me salvar, Nia. Tatsuya olhou para ela e disse, eu estava aqui por um tempo e estava assistindo sua luta de lá, e apontou o dedo na direção do sofá. Todos os presentes ali viraram suas cabeças e olharam naquela direção e viram um sofá presente ali e todos eles tinham uma gota de suor. Kuroka olhou para ele com os olhos arregalados e perguntou, você estava me assistindo lutar? Sim, Tatsuya respondeu. E você nem tentou me ajudar? Perguntou Kuroka. Tatsuya deu um pequeno sorriso e colocou as mãos em ambas as bochechas dela. Kuroka ficou atordoada e estava prestes a se inclinar para um beijo, mas de repente suas bochechas foram puxadas. Tatsuya olhou para ela com um sorriso e perguntou, o que diabos você está fazendo na cidade? O que? Respondeu Kuroka com palavras pouco claras enquanto suas bochechas eram puxadas. Tatsuya sorriu, não vacilou e perguntou, o que estou perguntando é, que negócios você tinha na cidade quando nos visitou há alguns dias? Kuroka, que agora entendeu sua pergunta, arregalou os olhos e disse, eu posso falar com você sobre algo. Eu vim aqui para falar com você sobre algo. Tatsuya de alguma forma a entendeu e perguntou, e o que seria isso? Kuroka estava prestes a responder, mas Tatsuya a interrompeu e disse, espere, conversaremos depois que tudo isso acabar. E a soltou. Kuroka, que foi libertada, agarrou suas bochechas vermelhas, inchadas e disse com algumas lágrimas nos olhos e disse, Tatsuya Nia, você é muito mal. Como você pode fazer isso comigo? Tatsuya bufou e disse, você está me perguntando como posso fazer isso com você. Você está me perguntando como posso fazer isso com você. Por causa de pessoas como esses caras, enquanto apontava para seus agressores, uma parte do meu dia é sempre cheia de exterminar essas coisas. E hoje eu já estava muito cansada e não queria fazer um exterminamento hoje, mas você tem que estar envolvido na situação de hoje. Por que diabos minha vida está tão bagunçada? Tatsuya parou de reclamar e começou a respirar pesadamente. Ele pegou um pouco de água do seu estoque e começou a beber. Enquanto bebia, Kuroka olhou atentamente para ele e perguntou, então você quer dizer que você só veio porque eu estava envolvido e poderia ter me machucado? Tatsuya parou de beber e olhou para ela estranhamente e perguntou, por que diabos você está fazendo essa pergunta? Não é óbvio que eu não vim aqui para cuidar desses caras, embora me preocupar com você possa ser demais. Os lábios de Kuroka se contraíram ao ouvir sua resposta, mas então ela sorriu e olhou para ele e perguntou, Nei Tatsuya, posso pedir uma coisa para você? Tatsuya olhou para ela e perguntou, o quê? O sorriso de Kuroka se alargou e ela perguntou animadamente, você vai fazer gatinhos comigo, Nia? Assim que ela disse isso, Tatsuya bateu na cabeça dela com o punho e disse, vocês realmente acham que é o momento certo para perguntar uma coisa dessas? Ele então olhou para os outros e disse, e por que diabos vocês estão parados aí em silêncio? Vocês têm cérebro ou não? Vocês deveriam estar nos atacando ou deveriam estar planejando um ataque, pelo menos seus degenerados. Tatsuya deu um suspiro pesado e pensou, este é realmente um mundo de anime. Capítulo 37. As pessoas presentes ali que estavam atacando Kuroka antes estavam observando silenciosamente a interação entre o demônio perdido SS Class e um humano recém-chegado. Eles foram então trazidos de volta de seu estupor pelo humano que os insultou. O líder daqueles homens ficou bravo e disse, por que vocês, humanos de merda? Como ousam nos chamar de degenerados do diabo? Estávamos esperando silenciosamente porque ele parou por um tempo pensando em algo e disse, porque estávamos dando a vocês alguma consideração, pois esta será sua última vez falando, sim, é por isso, pessoal. Os outros que ouviram sua desculpa estavam olhando para ele com uma expressão que dizia, sério, mas mesmo assim seus subordinados concordaram com sua alegação. Tatsuya suspirou irritado e disse, sabe de uma coisa, eu não estou com vontade agora. Então por que você não volta silenciosamente sem causar problemas e podemos deixar as coisas como estão? Depois de dizer isso, Tatsuya pensou, seguindo o clichê do anime, esses homens vão começar a me insultar e depois vão falar alguma merda sobre me matar e tudo mais e levar Kuroka junto com eles. Os demônios o ouviram e bufaram. Tatsuya apenas suspirou e pensou, lá vem. O líder então se adiantou e disse, humano, você acha que é um sujeito durão ou o quê? Sim, você é apenas um humano inútil. Por que seguiríamos suas ordens, humanos? Sim, podemos matar um humano como você quando quisermos. Vocês, humanos, são como escravos de nós, demônios. Sim, humano, e depois de tirar sua vida humana inútil, levaremos esse demônio perdido conosco. Podemos até nos divertir um pouco com ela antes de matá-la. Tatsuya, que os ouviu falando bobagens, olhou para ele sem expressão e disse, vocês não estão dizendo, humano, o tempo todo? Os demônios se entreolharam e então olharam de volta para Tatsuya e disseram, e daí?
Tatsuya olhou para eles com uma expressão impassível e disse, nada. Ele então olhou para eles preguiçosamente e disse, vocês acham que podem me matar facilmente porque eu sou um humano inútil. O líder demônio que o ouviu sorriu e disse, sim, podemos matá-los quando quisermos. Tatsuya suspirou e disse, não estou com vontade disso, mas tanto faz. Ele então olhou para eles seriamente e disse, vou mostrar a vocês a técnica de um humano realmente inútil. Tatsuya então começou a caminhar em direção a eles e parou depois de um tempo, deixando alguma distância entre eles. Os demônios que o viram começaram a rir e disseram, por que você está com medo de nós? Quer voltar para sua mamãe? E então começaram a rir mais alto. Tatsuya então respirou fundo e então tomou uma posição. Ele então olhou para seus oponentes e de repente gritou punho de presa de lobo, e começou a atacá-los em velocidade sobre-humana. Os demônios que estavam rindo foram atacados de repente e ficaram sérios. Eles queriam contra-atacá-lo, mas ele era rápido demais para eles. Eles só conseguiam se ver impotentes e seus companheiros sendo levados embora pelo garoto que eles tinham subestimado. Depois que todos eles voaram para longe, Tatsuya parou e disse em um tom decepcionado, como esperado, alguns deles ainda estão vivos. Mesmo depois de eu ter colocado um pouco de força em meus ataques. Enquanto ele dizia isso, os demônios que ainda estavam vivos começaram a se levantar, olharam para ele com raiva e disseram, nós definitivamente vamos matar você por matar nossos camaradas, seu pirralho. E começaram a atirar magia nele. Tatsuya, que viu os ataques vindo em sua direção, apenas deu um tapa nos projéteis para longe com as costas da mão. Ele então olhou para seus oponentes e de repente teve uma ideia e pensou, bem, vamos testar isso, enquanto estou nisso. Tatsuya então pegou algo como uma alça e segurou e disse, vamos dar uma olhada nessa belezinha. Ele então moveu sua mão para o lado e disse, Neo Cerveresta ativa, e então uma espada com uma lâmina de energia roxa se materializou. Tatsuya admirou sua espada e pensou, embora pareça uma Cerveresta normal, na verdade ela é feita por uma combinação de espadas. Ela tem, é claro, a Cerveresta, Fujijin, Organon, Yamato e pode até mesmo alterar seu tamanho e forma. Os outros que viram a espada ficaram surpresos, mas não muito, mas havia um sentimento de pavor vindo da espada. Tatsuya então segurou sua espada e moveu sua mão, disse, agora que a festa comece, e então começou a correr em direção aos seus oponentes. Os demônios que o viram correndo em direção a eles começaram a tomar uma posição defensiva, mas alguns deles estavam atrasados e foram instantaneamente cortados por sua espada. Tatsuya parou e olhou para sua espada e disse, ela corta muito fácil e suavemente, eu gostei. De repente, alguns dos demônios o atacaram com uma espada e ele os bloqueou com sua espada e disse com um tom divertido, tentando me copiar, estou tão lisonjeado. Mas seu tom mudou imediatamente para sério e ele disse, mas isso ainda não será o suficiente. Ele os empurrou para trás com sua espada e então de repente a lâmina da espada ficou verde e ele disse, fugem. Assim que ele disse isso, várias lâminas verdes muito longas saíram do chão e cortaram seus inimigos com facilidade. Todos os demônios restantes que viram isso ficaram assustados além da compreensão e queriam fugir, mas Tatsuya olhou para eles com um grande sorriso no rosto e disse, vocês não podem escapar. E ergueu sua espada e a lâmina da espada ficou branca e ele gritou, Organon. Várias lâminas se materializaram ao redor dele em uma órbita com ele no centro. Tatsuya então olhou de volta para seu oponente e disse, tchau, e as lâminas começaram a girar muito rápido cortando todos eles rápida e silenciosamente. Tatsuya então desativou sua espada e então olhou para o cabo e disse, isso é incrível, mas eu ainda não fui capaz de usar a última habilidade. Ah bem, a hora para isso também chegará. E então guardou-a de volta. Capítulo 38. Depois de matar todos na área, exceto Kuroka, Tatsuya deu um suspiro cansado. Ele estava prestes a se virar, mas de repente sentiu duas sensações suaves nas costas. Ele ficou parado e em silêncio por um tempo e então disse, embora eu goste da sensação dos seus seios nas minhas costas, tenha em mente que se Miyuki descobrir isso, você terá muitos problemas. Tatsuya poderia jurar que quando mencionou Miyuki sentiu o corpo de Kuroka tremer, mas logo voltou ao normal. Kuroka, que estava abraçando Tatsuya por trás, de repente mordeu sua orelha levemente e disse, você não respondeu minha pergunta, sabia? Ao ouvi-la, Tatsuya suspirou e disse, você está falando sério sobre isso? Nós literalmente nos conhecemos há poucos dias e apenas uma vez. Você não acha que eu poderia ser um cara mau e poderia matar um demônio perdido para você por uma recompensa dos demônios? Kuroka, que o ouviu, sorriu e então o abraçou com força e disse, bem, estou seriamente pedindo para você fazer gatinhos comigo, Nia, já que você é forte. Tatsuya, que a ouviu, perguntou em um tom neutro, então sua única razão para me perguntar isso é por causa do meu poder. Kuroka podia dizer que embora Tatsuya estivesse calmo por fora, por dentro ele estava um pouco bravo. Ela soprou um pouco de ar em seu ouvido e disse, além disso não sinto nenhuma hostilidade de sua parte e antes que você diga algo, posso dizer a emoção de uma pessoa em relação a mim usando senjutsu e mesmo se você estivesse de alguma forma escondendo suas emoções. Nós dois sabemos o quão facilmente você poderia me matar. Você até veio aqui para ver se eu estava segura ou não. Ela então parou de abraçá-lo, chegou na frente dele, se curvou um pouco e perguntou. Então estou perguntando de novo. Você faria gatinhos comigo, Nia? Tatsuya permaneceu neutro, bateu na cabeça dela com o punho e disse, se você tem tempo para brincar, é melhor começar a explicar por que veio aqui. Kuroka, que foi atingida por ele, tinha algumas lágrimas formadas no canto dos olhos e ela disse, porque você está me batendo, Nia, e você ainda não me deu uma resposta. Você não deve ser rude com as mulheres, especialmente aquelas que se confessaram para você, Nia. Ela então HMPHD e então fez beicinho.
Tatsuya, que viu seu beicinho, não conseguiu evitar corar e pensou fofo. Ele suspirou e deu um tapinha na cabeça dela e disse, eu responderei sua pergunta mais tarde, pois ainda não tenho esse tipo de sentimento por você. Kuroka, que estava gostando que sua mão acariciasse sua cabeça, ronronou inconscientemente e disse, ok, vou deixar para depois, mas vou continuar tentando até você me aceitar, Nia. Tatsuya, que a ouviu, olhou para ela e perguntou, então o que você faria se encontrasse alguém mais forte do que eu? Você perguntaria a ele a mesma coisa também. Kuroka, que o ouviu, fingiu estar bravo e disse com um beicinho, que rude, eu não sou uma mulher assim. Tatsuya não disse nada e cutucou suas bochechas. Ela olhou para ele e Tatsuya olhou de volta. Eles permaneceram em silêncio por um tempo e então Tatsuya perguntou, então o que você faria? Kuroka olhou para ele por um tempo e disse, se isso acontecer, então eu esperarei até que você fique mais forte que aquele cara e então perguntarei novamente, Nia. Tatsuya riu e então perguntou, e se eu não for capaz de superá-lo? Ao ouvir sua pergunta, Kuroka pensou por um tempo e então disse, então eu ficaria mais forte, Nia, e mataria aquele cara. E então você seria o cara mais forte que sobraria. Tatsuya olhou para ela com uma expressão vazia por um tempo e então os dois começaram a rir. Depois de rir por um tempo, Tatsuya sentou-se no chão e apoiou-se com as mãos. Kuroka, que o viu sentado, sentou-se em seu colo e disse em voz baixa, eu vou continuar te importunando até que você concorde em fazer gatinhos comigo, Nia. Então você deve estar pronto para isso no futuro. Ou você pode simplesmente concordar com meu pedido. Tatsuya permaneceu em silêncio por um tempo e fechou os olhos. Depois de um tempo ele abriu os olhos e disse, minha resposta continua a mesma, mas quem sabe o que o futuro reserva para mim. Kuroka, que o ouviu, se virou e lhe deu um beijo apaixonado que Tatsuya retribuiu também. Ela então se separou e disse, ok, eu vou esperar até essa hora, Nia. Tatsuya tocou seus lábios inconscientemente e ele teria que admitir que os lábios dela eram macios. Ele então olhou de volta para ela e perguntou, se você concordou com isso então por que você me beijou agora? Kuroka olhou para ele com uma expressão travessa e disse, o que eu concordei em esperar para ter gatinhos com você. Mas isso não significa que estou me segurando em mais nada, Nia. E você sabe o que? Ela lambeu os lábios com luxúria e disse, eu realmente gostei disso, Nia. Então você deve tomar cuidado, pois eu definitivamente vou atacar você de vez em quando. Tatsuya, que a ouviu, suspirou e disse, mas você não deve criar muitas esperanças. Até mesmo os moradores da casa Shiba têm dificuldade em fazer isso e só conseguem quando eu baixo a guarda, o que é muito raro, ou quando eu mesmo permito. Kuroka, que o ouviu, sorriu e disse, e veremos sobre isso. E novamente se moveu para frente para um beijo. Mas quando ela estava prestes a tocar seus lábios, Tatsuya se levantou, passando por seu corpo usando Kamui e disse, eu disse a você, não crie muitas esperanças. Kuroka olhou para ele com uma expressão irritada e disse, isso não é justo, Nia. Você escorregou pelo meu corpo. Eu só queria te beijar. Vamos, me beije sozinha, Nia. Tatsuya deu um suspiro cansado, mas então deu um sorriso raro. Kuroka, que sentiu suas emoções através de seu senjutsu, também sorriu e pensou, nós teremos muitos gatinhos no futuro, Nia, mas eu terei que lidar com aquela pessoa Miyuki primeiro, Nia. Tatsuya, que a ouviu através de sua telepatia, sorriu ironicamente e pensou, eu só espero que Miyuki não mate todo mundo. Seria muito problemático. Capítulo 39. Depois que Kuroka saiu de seus pensamentos, Tatsuya olhou para ela seriamente e perguntou, Kuroka, agora eu esperaria que você me dissesse o motivo de ter vindo aqui e ficasse séria agora. Ao ouvi-lo, Kuroka também ficou séria e disse, eu vim aqui em nome do meu líder, ele quer conhecê-la e... Kuroka estava prestes a continuar, mas Tatsuya a interrompeu e disse, se isso é sobre se juntar ao seu grupo, então esqueça. Você sabe melhor do que ninguém que seu grupo é um grupo terrorista e mesmo que você não tenha mais intenções, você ainda não seria confiável para as grandes potências do mundo e provavelmente enfrentaria muitos problemas. A parte mais problemática de tudo isso é que sua família também se envolve em tudo isso de alguma forma e eu não planejo deixá-los passar por toda essa merda. Ao ouvir sua resposta, Kuroka suspirou e disse, no mínimo, você pode conhecê-los? Eles estão muito interessados em você e gostariam de conhecê-lo pessoalmente. Tatsuya permaneceu em silêncio e pensou por um tempo e finalmente chegou a uma conclusão, virou-se para ela e perguntou, ok, quando você quer que eu os encontre? Antes que Kuroka pudesse responder, uma voz a interrompeu e disse, que tal agora? Tanto Tatsuya quanto Kuroka viraram suas cabeças e viram 5 pessoas de pé sobre um círculo mágico. Havia 3 homens, um com cabelos prateados, um loiro com óculos e um com cabelos castanhos. Também havia 2 meninas presentes lá. Uma delas era loira e usava uma capa e chapéu de mágico e a outra uma loli com cabelos pretos. Tatsuya olhou para todos eles e deu um suspiro cansado e pensou, por quê? Porque toda essa merda está acontecendo hoje. Eu só queria relaxar, pelo amor de Deus. Enquanto Tatsuya reclamava internamente, o novo grupo que tinha acabado de chegar começou a andar em direção a eles. Ao vê-los se aproximarem dela e de Tatsuya, Kuroka se adiantou e perguntou, por que vocês todos vieram? Vocês todos não prometeram que não iriam interferir comigo hoje? O homem de cabelo castanho usando uma armadura chinesa veio para frente com seu cajado no ombro e disse, você estava demorando muito, então viemos ver como você estava. Achamos que você poderia estar com algum tipo de problema, mas você parece bem. Kuroka olhou para a pessoa e disse, calha a boca, bicou. E realmente houve algum problema aqui, mais apropriadamente alguns demônios vieram me capturar, mas fui salva por Tatsuya Nia.
e agarrou a mão dele e a colocou entre seus seios. Assim que ela colocou a mão entre os seios, Tatsuya saiu do seu estupor e olhou para os outros. Mas olhou mais atentamente para o homem de cabelos prateados e para a Loli de cabelos pretos. A Loli, ou mais claramente Office, olhou de volta para Tatsuya e pensou, eu não consigo ver através dele ou julgar sua força. Bem, se ele pudesse me ajudar a derrotar o Baka-Head, então eu não me importo. Tatsuya, que a ouviu por telepatia, sorriu interiormente. Ele libertou sua mão de Kuroka e andou em direção a Office e parou na frente dela. Todos estavam olhando para ele com olhos arregalados, exceto Vali, que estava sorrindo e pensou, interessante. Tatsuya então formou uma barra de chocolate em sua mão, abriu a embalagem e moveu sua mão em direção a ela. Office apenas olhou para o bar e depois de volta para Tatsuya com uma expressão vazia. Ao ver a reação dela, Tatsuya percebeu algo e então quebrou um bloco do bar e o comeu. Office, que viu o que ele estava fazendo, sentiu o cheiro do chocolate e depois de perceber o que ele estava fazendo, abriu a boca. Ao vê-la abrir a boca, Tatsuya pegou um bloco e colocou perto de sua boca e Office o pegou instantaneamente. Tatsuya, que a viu comendo chocolate, acariciou sua cabeça de forma fofa. Embora Office estivesse confusa com isso, ela não o impediu. Ela até se sentiu bem quando ele esfregou sua cabeça, mas ela tinha uma expressão vazia no rosto. Enquanto Tatsuya estava ocupado acariciando Office, os outros estavam olhando para ele em choque. Todos eles tiveram o mesmo pensamento enquanto olhavam para ele. Por que diabos ele está tratando um deus-dragão como uma criança e por que Office simplesmente aceita tudo isso? Vali foi o primeiro a se acalmar entre sua equipe. Ele então olhou para Tatsuya e perguntou, você já terminou com isso? Ao ouvi-lo, os membros de sua equipe também ficaram chocados e olharam para Tatsuya. Tatsuya olhou para Vali e perguntou em um tom neutro, o quê? Vali ficou um pouco surpreso com sua expressão neutra, mas não disse nada e disse, prazer em conhecê-lo, meu nome é Vali e este é meu time. Ouvi do meu companheiro de equipe Kuroka que você era muito forte e queria conhecê-lo. Tatsuya olhou para ele e disse, prazer em conhecê-lo também, eu sou Tatsuya. Ele disse de forma neutra, deixando Vali um pouco irritado. Assim que ele estava prestes a falar, Biko o interrompeu e disse, oi Kuroka, ele é realmente aquele de quem você estava falando? Esse cara parece muito fraco para mim. Tatsuya olhou para Biko com uma expressão impassível e apontou para Office, ei, garoto macaco, pare de julgar pela aparência. Essa Loli aqui pode destruir você e todos os seus ancestrais sem nem mesmo se mover um centímetro. Ao ouvir sua resposta, Kuroka começou a rir alto junto com Arthur e Lefai, que estavam tentando muito controlar suas risadas. Biko olhou para seus companheiros de equipe e depois para Office, que estava comendo chocolate com um olhar vazio no rosto. Ele suspirou e disse, quando você coloca dessa forma, faz sentido. A propósito, o nome é Biko, espero que nos demos bem, e moveu sua mão para a frente. Tatsuya olhou para Ima e perguntou, você gosta de ficar deitado sem fazer nada e apenas relaxar? Ao ouvi-lo, Biko sorriu e disse, mais do que tudo. Tatsuya também sorriu, apertou sua mão e disse, parece que nossos gostos combinam, meu amigo. Vali olhou para os dois e disse, já chega Biko. Desculpe por isso, mas eu também não acho que você seja muito poderoso. Pelo jeito, esses são meus outros companheiros de equipe Arthur e Lefai da família Pendragon. Ao ouvir a apresentação deles, Arthur se curvou um pouco enquanto Lefai apenas acenou com a mão. Tatsuya também se curvou em resposta. Ele então olhou de volta para Vali e disse, Vali, certo? Vali assentiu em resposta. Tatsuya também assentiu e disse, sabe de uma coisa Vali, em uma guerra o inimigo mais perigoso não é aquele que você sabe que é muito poderoso, mas aquele sobre o qual você não consegue falar nada. Não estou certo, o grande dragão branco da supremacia. Assim que ele disse isso, asas azuis se materializaram nas costas de Vali. A asa brilhou e uma voz saiu delas e disse, um humano capaz de sentir minha presença, estou impressionado. De fato, você é um humano certo, e pela aparência, você parece uma pessoa escondendo muito de sua força. Tatsuya apenas deu de ombros e disse, quem sabe, talvez eu seja, talvez não. Assim que ele estava prestes a falar mais, sua camisa foi puxada por alguém. Tatsuya se virou e viu Office olhando para ele. Ele também olhou para ela e perguntou, o quê? A expressão de Office não vacilou e ela disse, derrota humana Baka-Head para mim. Capítulo 40. Tatsuya olhou para Office por um tempo e então disse, o quê? Office, que o ouviu, ficou parada e disse, mate o Baka-Head para mim. Tatsuya olhou para ela com uma expressão impassível por um tempo e então se virou para o outro e disse, o que ela quer dizer com isso? Embora Tatsuya soubesse do que ela estava falando, ele fingiu que não sabia. Office estava prestes a dizer o que disse antes, mas antes que pudesse, Tatsuya pegou um bloco de chocolate e deu a ela. Office simplesmente comeu o chocolate que Tatsuya lhe deu e não disse nada. Os outros que viram isso ficaram com uma gota de suor e ficaram pensando em quão facilmente Tatsuya conseguiu domar o deus dragão. Depois de um tempo, Arthur deu uma tosse falsa e disse, o que Lady Office quer dizer é que ela quer que você a ajude a derrotar Great Head, o verdadeiro dragão ou dragão dos sonhos. Esse também é o propósito da alma dela em formar o grupo Chaos Brigade. Tatsuya olhou para ele sem expressão por um tempo e então olhou para Office e disse, por que você quer derrotar o Great Head? Office olhou para ele e disse, ele tirou meu silêncio e eu o quero de volta. Ouvindo sua resposta, Tatsuya deu um suspiro irritado e então olhou para os outros. Como se entendesse o que estava perguntando, Arthur ajustou os óculos e disse, veja, Office costumava viver na lacuna dimensional. Mas um dia o Grande Vermelho também chegou na lacuna e começou a viver lá. Embora no começo ela não se importasse, mas com o passar dos anos ela começou a ficar irritada com o dragão e agora quer tirá-la de casa. Tatsuya assentiu em compreensão e disse, embora eu entenda o motivo do seu pedido, eu humildemente o recuso. Ele então olhou para Office com uma expressão de desculpas e deu um tapinha em sua cabeça e disse, desculpe. Embora Office estivesse gostando do carinho, ela olhou para Tatsuya, inclinou a cabeça e perguntou,
por quê? Tatsuya, que a viu inclinar a cabeça, pensou fofo, mas logo afastou seus pensamentos. Ele se agachou até o nível dela e disse, veja bem, não estou interessado em lutar tanto, só quero aproveitar a vida, e me juntar a você não vai me dar isso. Office olhou para ele e perguntou, mesmo que você possa obter muito poder de mim? Tatsuya assentiu e disse, sim, mesmo que você possa me dar muito poder, que eu posso criar facilmente com a criação de habilidades, eu ainda não me juntarei a você. Depois de ouvir sua resposta, Office olhou para ele sem expressão por um tempo, mas foi tirada de seu estupor quando Tatsuya pegou outro bloco de chocolate, colocou-o em sua boca e disse, embora ainda possamos ser amigos, certo? Office inconscientemente pegou o chocolate e perguntou, amigo? Tatsuya assentiu e disse, sim, amigo, afinal é melhor estarmos do lado um do outro, ou será que você não quer me ver de novo? Office balançou a cabeça e perguntou, você me daria mais disso, apontando para o chocolate se nos tornássemos amigas? Ouvindo, Tatsuya e os outros, exceto Vali, começaram a rir, depois de controlar sua risada um pouco mais tarde. Tatsuya olhou para Office e disse, é claro que eu te daria muitos chocolates. Então amigos, e moveu sua mão para frente. Office pegou a mão dele, apertou-a e disse, amigos. Tatsuya apertou a mão dela por um tempo e então se levantou e disse, bem, acho que é muito tarde, eu deveria ir para casa agora. Tatsuya se virou para sair, mas de repente sentiu alguém puxando sua camisa por trás. Tatsuya se virou e viu Office puxando-a e perguntou, o que aconteceu? Office, ainda em seu tom sem emoção, perguntou, você está indo embora? Tatsuya deu um pequeno sorriso, deu um tapinha em sua cabeça e disse, desculpe, tenho que ir agora, mas podemos nos encontrar mais tarde. Afinal somos amigos e sempre que você quiser me encontrar, é só perguntar a Kuroka e ela te levará com ela. Office assentiu e soltou sua camisa. Tatsuya novamente se virou para sair, mas foi novamente parado dessa vez por Vali. Ei, espere antes de ir, que tal termos uma luta? Eu também quero ver se você é tão forte quanto Kuroka diz que você é ou não. Tatsuya deu um suspiro cansado e disse, olha, estou muito cansado hoje e não estou com vontade de lutar, então vá embora, está bem? Ao ouvi-lo, Vali bufou e disse, você não pode estar tão cansado, aqueles demônios com quem você acabou de lutar devem ser apenas uns insignificantes, já que até suas roupas estão completamente limpas. Tatsuya olhou para ele com um olhar neutro e disse, você não ouviu minha conversa com Office, eu acho. Você não ouviu que eu não estou interessado em lutar. Eu até rejeitei a chance de lutar contra o Grande Vermelho, então o que te faz pensar que eu vou concordar em lutar com você? Vali ficou um pouco bravo e então deu um sorriso maligno e disse, se você só precisa de motivação para lutar comigo, que tal eu matar sua fã? Quando ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, foi arremessado para longe por uma força invisível a uma velocidade insana e atravessou 10 paredes, transformando-as em escombros no processo. Seus companheiros de equipe ficaram muito chocados ao ver que até Office estava um pouco surpreso com isso. Todos olharam de volta para Tatsuya, cuja mão estava apontada na direção de Vali. Tatsuya olhou friamente na direção de Vali e perguntou com uma voz fria, eu não ouvi você querer dizer isso de novo.